Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito e hoje num cenário diferente, na minha casa e com a maior honra tô recebendo um convidado importantíssimo aí para todo mundo que segue as redes sociais desses comediantes que tomam na cabeça, que é o professor Bunazar, Maurício Bunazar. Obrigado, Tabs. Obrigado por ter me recebido. Obrigado primeiro pelo convite, né? Segundo, obrigado por me receber dentro da sua casa. Fico, Imagina, eu que fico agradeço. realmente honrado, ainda mais com esse monte de coisa gostosa aqui. Ah, ficou uma pegada meio café da tarde, Não, eu total adoro, café da né. Eu tarde, sou a ótimo. cafezeira, então Já tô quase acabando com o seu café a aqui. gente faz mais, não tem problema É, não, aqui não tem limite pra café. ainda mais com bolo assim, fica. Bolinho esse bolinho de fubá de erva doce é É do bom. mais fácil padaria, até agradeço eles, já aproveito o gancho aqui, que eles que mandaram essas Ah, gulodices pra que gente. bacana. Muito bonito. Vou comer um pedacinho daqui a pouco. Sim, daqui a pouco eu também vou iniciar os trabalhos. Então tá bem. A honra é minha ter você Obrigado. aqui. Obrigado de verdade. E para quem não conhece, que eu acho que não acontece, o professor Bunazar, ele não é só o advogado do Gentili, que todo mundo tinha. A profissão não é mais doutor Bunazar, né? Você tá vendo só? Tá É o ficando advogado do complicado. Gentili. É verdade. Eu vou dizer uma coisa, e ainda tiraram sarro de mim outro dia. Eu estive num podcast desses, e aí, só que foi acho que foi no Flow. E aí o pessoal ficou me chamando de advocalvo, Tabata. Olha só que sacanagem. Público de. Advocalvo? Advocalvo. Público de comediante tira sarro de todo mundo, né? E isso aí dá problema? É injúria? Se fosse com chato, daria. Comigo não dá problema Ah, nenhum. é. Se fosse Podem, com com a geração atual, né, do mimimi. Poderia dar problema, comigo não dá problema nenhum. Mas essa questão é uma questão interessante. As pessoas acham que eu sou advogado de comediante. Uhum. E não é verdade, né? Minha área, eu sempre digo isso, é fundamentalmente direito privado patrimonial, direito societário, tal. No escritório a gente faz a parte de direito privado patrimonial, a parte de família e sucessões. Família? Ixi, Família e sucessões. temos buchas pra falar aqui então, Sim, hein? minha mulher é que cuida da parte de família e sucessões. A gente tem uma equipe bastante bacana, uma turma muito boa. Só que o que fica mais conhecido são esses casos de liberdade de expressão. E esses casos são casos que me apaixonam. Eu gosto de brincar e contar que, na verdade, eu não comecei a estudar a liberdade de expressão, falar da liberdade de expressão, porque eu passei a advogar para essa turma, né? Pelo contrário. Principalmente Gentili, né, que deve ter 1000 processos por dia. Sim, Tadinho. eu comecei a advogar para eles porque eu estudava isso bastante. Quem me apresentou o Danilo foi uma amiga minha. Começou, ela era minha aluna e era namorada dele. Hum. Namorada dele, namorou com ele bastante tempo. E foi minha aluna. E uma pessoa que hoje é minha amiga, né? Fui até padrinho de casamento dela. E aí ela falou: olha, putz, meu namorado tá com uns problemas tal. E aí. Na época que ele já era estourado ou não? s- já era. Já era. Só que o problema é engraçado isso, né? O problema que me levou até o Danilo foi um problema de direito societário, que é minha área. Ah, não foi nem liberdade de Não, expressão. não tinha nada a ver com liberdade de expressão. Foi um problema de direito societário, uma sociedade que ele tinha aqui no Brasil. Havia um problema, a gente ajustou. O quê? De É, dissolução? Ou na é uma verdade, dissolução? não era propriamente uma dissolução, era um rearranjo de um acordo de sócios. Era uma situação que estava complicada, mas a gente conseguiu resolver, felizmente. Que bom. E extrajudicialmente, não foi E isso necessário. é muito bom, né? Porque as pessoas acham que o advogado existe só pra quando a bucha vai pra mão de um juiz. E não, o advogado ele tem esse cunho consultivo preventivo. E é muito importante a gente levantar essa bandeira que eu insisto aqui toda vez, pra sempre tentar fazer um acordo, né? E na verdade o que me ajudou muito nesse caso é que eram 3 sócios, né? Danilo mais 2. E um dos sócios tinha um advogado que ficou meu amigo. Conheci nesse caso, ele ficou meu amigo. Um cara finíssimo, inteligentíssimo, educado, competente. Eu costumo dizer o seguinte: as pessoas acham que é bom ter um advogado burro do outro lado, né? A pior coisa que pode acontecer do mundo é você litigar contra um advogado Porque ruim. você fala A, ele entende B e você fala, parece que fala com a parede. Exato. E nesse caso, não. Era um cara muito técnico. E aí, na hora que ele percebeu que nós tínhamos razão no que estávamos falando, ele falou: não, nós vamos fazer um acordo aqui, porque realmente, se nós formos levar a juízo, teremos. Ele foi honesto, né? Porque as pessoas acham que o advogado é advogado do diabo, né? Que Né? ele olha pra sucumbência e se dane. E ele foi não só honesto, mas ele preservou os interesses do cliente dele. Eu já É tive muito situações. importante.
Deixa eu fazer uma pergunta pra você em atenção ao seu público. Eu olho pra você, olho pra lá, Você já, fica à vontade, pode mas olhar tá pra me mim. pegando, tá dos dois lados, tá Sim, certinho? tá olhando por esses dois Não, ângulos, então tá bom. fica à Só pra não vontade. ficar, né, Sim, sem olhar pro seu público. o Então, público tá sentado com a gente aqui na mesa, pensa então assim. ótimo, maravilha. Então foi muito bom, porque já tive casos também de colegas me procurarem e falar, ó, se o cliente tá numa posição assim, eu acho melhor fazer um acordo. E eu ponderar e falar assim, realmente é melhor fazer um acordo do que submeter o cliente a um contencioso que vai culminar numa condenação, ou numa situação ruim. Então a gente conseguiu resolver assim. Mas foi assim que eu conheci a peça. A E, peça. A e a peça que partir te deu daí várias acabamos nos peças. tornando amigos e Uhum. tantos casos juntos, né? Aí você Acabamos... acaba pegando tudo que vem pra ele. A parte civil, sim. A parte civil, sim. As pessoas acham que o Danilo é só um cara processado, assim, não, ele tem muitos negócios legais, abriu Uhum. um clube de comédia muito bacana, que é fazer o merchan pra ele aqui, Passa. o My Fucking Comedy Club, que fica ali Não, na e eles estão Santos, convidados a vir também, viu, é, Gentili? Estão convidados a vir pro e podcast. aí ele fez ali o clube de comédia, então tem questões Uhum. contratuais, uma série Ele de é um questões, homem de negócios também. sim, Ele sem não é dúvida, só não é só, entre aspas, um comediante. não, claro, É que a gente acaba, a mídia, né, ela acaba divulgando mais a parte ruim, ruim que eu falo da história, das claro, não, histórias, do que a parte a gente boa. fica mais famoso pelas confusões que a gente se mete, né, Não, e dá-lhe confusão, né? claro. Porque se hoje em dia um cidadão normal já fala, já tem que responder por A mais B, por que que ele pensou, por que que ele falou, imagina quem lucra em cima disso, que é o caso do comediante. Exato, exato. E às vezes não é nem no próprio exercício da comédia, às vezes é uma opinião absolutamente inocente, não vou dizer, mas às vezes uma opinião que qualquer um daria, mas por ser famoso acaba tendo uma repercussão maior do que deveria, Uhum. né? As Ainda coisas, mais redes sociais, né? Que as, multiplica, nossa, numa velocidade. as coisas estão um pouquinho complicadas. Eu tomei uma medida final do ano passado. Eu tinha uma rede na internet, chama Twitter, agora Uhum. é o X, né? X, sei lá como é que virou. Ah, sei lá, eu nunca fui do Twitter. Eu sempre fui apaixonado pelo Twitter. Nossa, é a rede da Não, polêmica. então. E eu entrava lá, arrumava confusão, né? Advogado, gosta de Não, debater. bom, eu acho que era outra. Eu acho que eu gostava mais de confusão mesmo. Ah, tá. Às vezes eu fazia umas provocações, não pra atacar ninguém, mas colocar opiniões que hoje em dia as pessoas não querem dizer, né? Uhum. Não querem colocar. Só que o Twitter é um lugar muito opressivo no sentido de que é muito ódio ali. O Twitter é uma. Imagina que o Twitter é um ringue de UFC. Uhum. Então ninguém tá ali pra passear. Entendeu? Se você postar assim, olha, gente, eu tô aqui na minha casa. Vai vir uma pessoa e vai dizer assim, olha, que pegue fogo. Porque onde. Credo. É É, então, sim, eu acho que é por isso que eu nunca gostei do você fez Twitter. bem, você fez bem. E eu ficava ali e tal, e aquilo é uma tensão. E minha mulher falou pra mim assim, pô, dá um tempo pra esse Twitter, ou não entra em polêmica, posta menos, tal. E ela dizia, você é viciado nesse negócio. Eu dizia, eu não sou viciado. E eu era completamente É, viciado. viciado nunca assume que tem, mas Nunca, imagina. A não maior prova enxerga. de que você é viciado é você dizer que não é viciado de forma nenhuma, assim. Uhum. E aí, o que que eu fiz? Eu fiz resolução de ano novo. Peguei e falei, eu vou sair do Twitter. Aí eu peguei e cancelei a conta. Ela falou, pô, você é tudo 880, tinha que cancelar. Quando eu falei, cancelei. Porque senão eu sei que eu não ia ficar usando. E a vida pós-Twitter? É mais calma? Muito melhor. É uma vida civil. Porque a gente acredita no Twitter, entendeu? A gente começa a achar que o mundo é aquilo, e não é. Uhum. Entendeu? Não é, evidentemente que não é. Então, Você acredita em energia, essas coisas ou não? assim, vamos lá. Eu sou católico, Uhum. né? Então, eu não sou um místico nesse sentido de signo Tá. e tal. Mas é óbvio que existem pessoas que são vampiros energéticos, né? É isso que eu queria saber Sem se você dúvida acredita. nenhuma. Porque no Twitter, essa troca de ódio toda Claro, acaba consumindo essa energia, né? Por mais que a pessoa fale, ah, eu não ligo pra opinião dos outros. liga, claro Não, que é um liga. soco, é um soco. E toda hora, toda hora. E não só, não só o Twitter. Hoje em dia, você vê isso no Instagram, você vê isso no Threads, né? Que é o novo lá do Threads que fala. Tem o Facebook. Eu não tenho nenhum. Eu só tenho o Instagram. Eu tenho meu Insta, aliás, vou falar pros seus seguidores aí. Pode falar. @profbunazar. E o Insta é legal porque eu divulgo minhas aulas, divulgo Uhum. palestra, divulgo livro, divulgo algumas notícias e às vezes gera algumas reações, Sim. né?
Mas realmente, a questão de energia esgota você Gosto. espiritualmente, né? São vampiros espirituais. Então, realmente tem isso. Às vezes você coloca a opinião Eu acho que não só daquilo que você ouve falarem do seu post, do seu tweet na vida. Não, mas de tudo. De tudo, De até a pessoa tudo. que você segue, você fala: "Meu Deus, mas o mundo é só isso, é só discussão, é só o lado ruim das coisas", né. Exatamente. É exatamente isso. Eu nem me aborrecia com as reações ao que eu postava, porque eu sabia que elas viriam, né? Uhum. Mas é tanta confusão, é tanto Bolsonaro, é tanto Lula, que chega um momento que você fala, pelo amor de Deus, o mundo é um pouco mais do que isso. É que é extremista, o Twitter é extremista. Eu Exato. acho que as pessoas num todo, elas têm que ser mais tolerantes ao diferente, e no Uhum. Twitter não tem isso. Não, não tem. Ou você é A ou você é B, não tem nada Mas o que ali. que eu achava legal no Twitter? O que que eu achava legal? Que as pessoas que entravam no Twitter, Uhum. elas eram uma rede meio Mad Max, assim, sabe? Não sei quem foi que usou essa analogia que eu achei genial. Não é minha. Mas não me recordo quem você não daria os créditos. Mas era uma rede meio Mad Max. Você entrava, tinha as pancadarias, mas aquilo acabava ali. Uhum. O que aconteceu foi que começou a haver processo, pessoas processando, amigos brigando por posts no Twitter, brigando na vida real, vamos dizer assim. Sim. Então, o que é uma idiotice. Aí eu falei, ah, não, chega disso aqui. Eu nunca postei nada que pudesse me render processo, porque eu nunca ofendi ninguém, nunca fiz um tweet ofendendo alguém Ah, mas especificamente. hoje em dia não precisa ofender alguém pra tomar um Exato. processo, né. Você faz, às vezes, críticas a algumas pessoas, Sim. críticas a algumas manifestações, e as pessoas ficam aborrecidas. Mas você sabe que isso entra naquela você sabe quem é a Lara Nesteruk? É uma Eu influencer acho que eu aí. sei. É que ela ficou famosa por causa do rolo com o ex-marido Você sabe o que dela. aconteceu? Eu não sei nada dessa coisa de rolo. O que aconteceu foi o seguinte: eu fiz um post uma vez no Instagram e de repente eu comecei a receber um monte de mensagem. Um monte. E aí alguém me falou, é Lara, né? É, Lara. A Lara, não sei o que lá, não sei pronunciar como que é. Esteruk? Nesteruk. A Lara Nesteruk te repostou. Hum. Putz, que São legal. seguidores fiéis dela. E eu fui lá ver quem é. É uma moça linda, né? Uhum. Uma moça linda tal. E ela repostou, aí eu comecei a segui-la, porque eu achei legal. Ela tem opinião forte, até por isso que eu ia levantar ela. Ela Tá. tem a opinião forte. Tanto que ela veio para as redes sociais colocando que ela não tinha religião, né? Ela é ateu. É ateu que fala? Ateia. É ateia. Ateia? É. Ateia. Eu ia falar assim, ela é ateu. Ela estuda muito filosofia, religião, então ela sempre impôs muito a opinião dela. Uhum. E, nossa, vem gente bater, né? Ah, você precisa encontrar Jesus, fica impondo algo diferente daquilo que ela expõe. E é o que ela fala. Ela fala, mas a rede é minha. Você entra na casa da pessoa e quer mudar alguma coisa dentro da casa da O legal pessoa, das redes sociais é isso. só que a rede é pública. Como que você encontra o meio termo entre aquilo que eu posso falar, porque o arroba é meu, e aquilo que eu posso falar sendo meu perfil privado ou público? Tabata, eu fico pé da vida Essa é a grande discussão. com gente de rede social que pede desculpa. Eu fico muito puto. Aquelas notas de esclarecimento. Não, eu fico puto da vida. Eu acho que isso é uma covardia. Porque vamos pensar uma coisa, né? Eu tô bebaço e aí eu faço um tweet ofensivo. Ou um post no Instagram ofensivo. E no dia seguinte eu acordo com aquela ressaca moral e falo, pô, eu realmente não penso isso. Esse não sou eu, cara. Falei essa bobagem no momento de ira. E aí você pede desculpa. Agora vem cá. Então não vou dar nomes aqui, tá? Eu sou um comediante. Uhum. Aí eu faço uma piada de gente gorda. Um monte de gente ri. Eu acho divertida a piada e tal. Aí no dia seguinte, um grupo falou, ó, você não devia ter feito esse tipo de piada. Quero pedir desculpas porque... Ah, sabe. Ou a Lara, não tô dizendo que é o caso dela, né? Virar e falou, olha, eu não quis ofender ninguém ao dizer que eu não era católica ou não era cristã. Pelo amor de Deus. Não que ela tenha feito isso de maneira... Sim. Sabe, eu acho que a pessoa posta, as É que pessoas todo mundo reagem... fica com medo de processo. Ai, ficou com medo de processo. Não faz sentido, né? A gente tem que ter alguns limites. Há coisas processáveis e coisas que podem ser ajuizadas, mas serão certamente improcedentes. Alguma segurança a gente tem que ter. Sim. Alguma. Mas isso que nem a piada dos gordos que você falou. A partir do momento que eu faço piada com um grupo que se sente discriminado de certa forma,
Não é uma ofensa até que a vítima se ofenda, né? A vítima em si. Porque nesse caso eu tô falando dos gordos no geral, não tô falando de uma pessoa em si. Específico, exato. A pessoa que falou tem medo de tomar processo porque ela discriminou o físico da outra, dizendo que é melhor ou pior e ainda lucra em cima disso. É. Onde tá o limite, Bunazar? Eu sempre digo isso, né? Eu faço uma distinção. Tá. Primeiro que... Eu vou comer um bolinho enquanto você faz essa distinção, porque eu amo sim. esse bolo de fubá. Coma. Eu faço a seguinte distinção. Primeiro que a liberdade de expressão é uma paixão, é um tema pelo qual eu sou apaixonado. E no Brasil, infelizmente, ela é violada todo dia. Então, você né? fala Todo assim, dia. apaixonado. Sim, Você é o do café sem açúcar. Somos os psicopatas. Mas é onde ela é violada que ela precisa ser mais regada, né? Então, lutar pela liberdade de expressão num país onde realmente é liberdade de expressão não faz muito sentido. No Brasil, realmente, nós vivemos hoje, não hoje, né? Então, não quero dizer que é do governo Lula, do governo Bolsonaro, do governo Dilma. Nós vivemos historicamente ataques à liberdade de expressão. Uhum. Nós tivemos um momento pós-ditadura militar de grande destaque para a liberdade de expressão, com ataques pontuais, mas um respeito maior à liberdade de expressão. Mas, infelizmente, está havendo aí um aumento de violações à liberdade de expressão, né? E não sou eu quem diz isso. Há estudos de organismos internacionais que mostram que a liberdade de imprensa no Brasil sofre ataques importantes, né? Mas a liberdade de expressão é diferente da liberdade de imprensa, né? Na verdade, a liberdade de expressão é um grande gênero, né? A liberdade de imprensa, a liberdade artística são espécies. Elas têm diferenças específicas, mas estão nesse Tá dentro da guarda-chuva mesma coisa. que é a liberdade de expressão. Mas a distinção que eu faço é o seguinte. Eu gosto muito do humor, gosto de estudar humor. E gosto de estudar humor não é como advogado, como teórico. Como eu não sei fazer humor, eu admiro muito quem sabe, né? É algo absolutamente genial. E quando você lê os teóricos do humor, isso fica muito claro, né? Filósofos, sociólogos que estudaram o tema, não existe piada ofensiva. Desculpe, e quando eu digo isso vai vir um monte de hater, não tem nenhum problema. Mas pode O falar. que existe é gente que se ofende com a piada. Né? Então não existe uma piada ofensiva. Piada não é ofensiva, piada é piada, ponto. Você se ofende com a piada. O que existe é piada com mais graça, piada com menos graça ou piada sem a menor graça. Entendeu? Então não existe uma coisa chamada Mas piada isso também ofensiva. é relativo. Pode não ter graça pra você, Claro. como pode ter graça pra outra pessoa. Evidentemente, né? Uhum. Agora, eu dou um exemplo, eu gosto sempre de dar esse exemplo. Como eu te disse, eu sou católico, né? E de verdade, né? Vou à missa e tal. Eu vi, antes de começar o podcast, eu falei uma coisa pessoal pra ele já fez o sinalzinho aqui, eu falei, católico. Sou sim. E aí, por exemplo, eu dou sempre esse exemplo, né? O Porta dos Fundos fez dois especiais de Natal. O primeiro eu não lembro se deu polêmica, não deve ter dado, mas não como o segundo. O segundo foi uma baita polêmica. E assim, eu vi o script, vi trechos que apareceram nas redes sociais, e eu fiquei muito pé da vida, fiquei puto assim. Falei, poxa, que coisa absurda, que coisa de mau gosto, que coisa grosseira, que coisa sem graça. Agora eu pergunto, eu fiquei puto da vida. Eu tenho legitimidade para processar o Porta dos Fundos? Não tô falando legitimidade processual. Vamos imaginar que eu seja um promotor. Uhum. Eles cometeram algum ato ilícito? Nenhum, zero. Desculpem. Né? Então eu tenho conhecidos católicos que dizem, não, cometeram sim. Não cometeram não. Não cometeram. Nem tudo que desagrada é ilegal, né? É óbvio que não. Né? Ilícito, no caso. É óbvio que não. Uhum. Então o Porta dos Fundos, eles fizeram uma piada que Qual foi me a piada? ofendeu. Não, eles colocavam Jesus em posições, verdade. questões Lembrei. sexuais, uma série de bobagem. Colocavam a Maria, que para nós católicos tem uma importância gigantesca, não é? Uhum. E em situações que seriam humilhantes para nós católicos. Mas é o que eu digo, né? Eles me ofenderam. Eles não fizeram uma piada ofensiva, ponto. Então, ações que eventualmente buscassem indenizações, como houve, né?
contra o Porta dos Fundos deveriam todas, na minha opinião, ser julgadas improcedentes. Todas. Absolutamente todas. Embora aquilo me ofenda. Mas aí, qual que é o ponto? Né? E aí vem a grande, absoluta hipocrisia no Brasil. Né? A imprensa toda defendeu o Porta dos Fundos. Com razão. Agora, eu gostaria de saber se algum grupo de comediantes tivesse coragem de fazer uma piada, por exemplo, com muçulmanos. Será que a imprensa defenderia? Será que a imprensa teria coragem? Ou com a religião judaica? Não estou Mas aí falando. não entra nessa coisa de, porque foi uma minoria que sofreu no passado e Puxa isso vida, diferencia a questão do nós racismo. cristãos há alguns séculos éramos jogados no meio do Coliseu lá para ser devorados por feras, quer dizer, tem lugares que pelo simples fato de eu dizer eu sou católico, na hora que eu desço aqui eu sou decapitado. Então, eu não vou bancar a vítima e dizer, nossa, nós católicos somos perseguidos. Todo mundo que professa uma religião é perseguido. O mundo não gosta de pessoas que têm alguma religião. Não gosta. E existem religiões que estimulam que você mate quem é de outra religião. Ponto. Não tolere, né? Não Então, tem a tolerância. não tem a tolerância. Então, essa conversa de que, não, contra católicos toda piada é válida, contra evangélicos toda piada é válida. Isso é de uma hipocrisia, de um senso de desproporção que é incompatível com a noção mais elementar de justiça. Nós temos que ter igualdade, né? Então, eu vou dizer, não gosto de piadas com cristãos. Vou proibir piadas? Não. Agora, eu gostaria de ver o mesmo empenho da imprensa na defesa da liberdade de expressão de gente que faz piada com outras religiões. Né? Mas a imprensa é complicado você colocar, porque a imprensa, a gente fala imprensa, a gente pensa nos maiores jornais, né? Claro. Só que hoje, pra mim, a maior imprensa que tem são as redes sociais. Sim. Tem alguém na porta. Vê lá pra mim, vê. Aquela pausa, aquela falha. Não tem problema nenhum. Eu vou aproveitar e vou me servir de café. Vai, pode servir. Vocês estão vendo que a mesa tá branquinha, né? Então, a Tabata deixou tudo bem organizado. E provavelmente... Nada, mas, olha, tem umas manchas aqui. Não, e provavelmente eu vá sujar a mesa. E eu tava tentando de tudo pra não sujar antes de vocês verem a mesa limpa. Então, eu vou colocar aqui. Vai na fé, que se então, sujar pronto. não tem problema. É isso. Muito bem. Então, ótimo. Uma entrega de um monitor? Que interessante. Pronto, chegou um monitor. Então, chegou um monitor que eu não sei nem. Já temos um monitor, já é uma grande coisa. Joga lá no canto, deve ter sido minha mãe, passou aí. Muito bem. Então deixa eu... olha que coisa hipócrita, né? Mas por que eu tô falando da imprensa formal, não das redes sociais? Porque a imprensa formal, ela em tese é composta de pessoas que estudaram aquilo, ainda que não num currículo formal. Mas são pessoas que se dispõem a transmitir informações como profissão, não é? Diferente de um sujeito que tuita, de alguém que comenta no Instagram, ou de alguém que tem um canal no YouTube, que abre o vídeo e fala, vou dar minha opinião, eu acho que... Isso é diferente, né, da imprensa, naquele sentido que nós estamos acostumados e que é garantido pela Constituição. Então, eu lembro de algo que foi absolutamente chocante. Eu esqueci o nome daquele grupo que fez charges do profeta Maomé na França. A gente falou disso uma vez no vídeo, P. Você lembra? Charlie... Eu esqueci. Eu peço desculpas. Eu tô com a cabeça um pouco... Como? Charlie Hebdo. Ele fez charges lá e um grupo de radicais, né? Nós não podemos nunca generalizar. Um grupo de radicais promoveu um massacre na sede do... Sim. E a imprensa ficou como... Mas teve gente que veio na imprensa escrita, na imprensa televisiva e falou... Temos que entender. Eu lembro que eu li um jornal, eu li um articulista. Eu não vou dizer o nome do jornal, porque eu não quero cometer injustiça. Tá? Mas é mais ou menos isso que vocês estão pensando. Um articulista dizendo, não. Veja, o profeta é uma figura muito importante para a religião muçulmana. Então, esse tipo de reação é natural. Ele quase desculpando os terroristas. Bom, então tá bem. É claro que o profeta é muito importante para os muçulmanos. Agora, Cristo também tem alguma importância para os cristãos. Sim. Não é? Sim. E aí entra naquela coisa da massa, né? No que é mais conveniente para massa ou não. Ali, no caso, é que nem a que você estava comentando aqui
da imprensa aqui defender ou não defender os cristãos, que no caso defenderam a Porta dos Fundos. Num geral, isso é questão cultural, questão territorial, mas eu acho que com a internet essas fronteiras acabam se quebrando, né? Não, sem dúvida. O que eu tô dizendo é, a imprensa não tem que defender um ou defender o eu só acho que tem que ter coerência. Não, tinha que ser imparcial a imprensa, É eu acho. difícil, eu não acredito muito em parcialidade, Tabata. A imprensa em si. Porque uma coisa é você colocar duas pessoas que têm opinião formada debatendo o Uhum, assunto, uma pessoa de esquerda e uma pessoa de direita, que uhum, seja, uhum. mas a imprensa possibilitar esse canal de comunicação para os dois viés, do que você ficar tendencioso a um lado. Sem dúvida. Mas assim, os jornais hoje têm os editoriais, né? Uhum. São a opinião do jornal. E os editoriais acabam por ser enviesados naturalmente, né? Eu acho isso importante. O que me incomoda na imprensa hoje é a narrativa política disfarçada de exposição de fatos. Então, ao invés de dizer, olha, eu vou dar minha opinião, o governo Lula é fabuloso, o governo Bolsonaro é fantástico. Eu narro situações de maneira fantástica Uhum. Que para levem a levá-lo crer. a crer que aquilo é uma mera narrativa de fatos. Uhum. E às vezes eu faço críticas dessa maneira, né? Então, por exemplo, uma notícia recente, né? Os homicídios em São Paulo caíram drasticamente, os roubos caíram. Eu não sei nem se caíram mesmo, tá? Ah, não, aqui no ABC não caiu, Eu não. nem sei se caíram ou não. Eu tô dizendo a forma como foi dada a Sim. notícia. Os roubos caíram, os assassinatos caíram, mas aumentou o furto de, por exemplo, picape. Ao invés de dizerem, olha, caiu o furto, caiu o roubo, caiu o latrocínio, aumentou o furto de picape. Isso chega a ser desleal. Uhum. Entende o que eu tô dizendo? Sim. Chega a ser absolutamente desleal. Você não narra os fatos todos. Fala só, olha, caiu o número de Entra o latrocínio. sensacionalismo também, Claro, né? caiu o número de latrocínio, caiu o número de roubo. Em contrapartida, aumentaram os números de furtos na região tal. Uhum. Pronto, eu tenho todos os fatos. Aí eu, leitor, eu, telespectador, pondero aquilo da melhor maneira. Né? No momento que eu digo aumentou o número de furtos, tem só uma parte da história. Então, as Uhum. coisas são... A imprensa nunca foi fácil, né? Historicamente, ela não é E lá fácil. fora, como que é isso, Bunazar? É a mesma coisa. Mas o nosso judiciário acompanha essa sua opinião? Porque às vezes a gente tem a impressão de que quando vai para processo, os juízes, né, a nossa jurisprudência, ela não perdoa muito o comediante ou o artista que... Olha, isso não é verdade. Deixa eu te... A gente gosta de falar mal de decisões, né? A gente sente um certo... Não, eu não gosto não. Eu perguntando, mas Eu digo os todo senso advogados, eu comum. digo os advogados, assim. Num geral, sim. A gente gosta, né? Principalmente quando a gente perde, a gente fica puto. É do nosso espírito. Uhum. Mas assim, o judiciário, eu advogo no Brasil inteiro, tá? Eu advogo no Brasil inteiro. Eu não advogo direito criminal, né? Mas eu advogo com direito civil. E no Brasil todo. E no judiciário em geral, mas em São Paulo em particular, as pessoas dizem que eu tô em campanha para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, de tão fã que eu sou do TJ. E eu sou um fã mesmo. Mas no TJ São Paulo, as decisões são muito ponderadas. Temos decisões das quais eu discordo radicalmente, claro. E temos decisões que eu concordo integralmente. E tem aquelas do meio, não é? Uhum. Então, há situações que eu digo, não deveria ter havido indenização nenhuma aqui. Nenhuma, zero. E houve. Normalmente, no primeiro grau, o tribunal reforma. Mas uma coisa é quando a decisão vem, ou até o tribunal acórdão vem, e fundamenta. A outra coisa é quando você vê... A minha frustração com o judiciário não é nem isso, não é nem perder a argumentação, Uhum. porque eu acho que isso faz parte do jogo. É a questão de, às vezes, você vê uma decisão que o juiz ou o desembargador não prestou atenção, não leu, é um copia e cola, é uma preguiça. E Sim. aí você fala, putz, meu, Isso incomoda. super montei. Eu, no começo da carreira, eu adorava montar teses, Mas fazer então, sustentação oral. Quando a gente é mais jovem, Tem mais fôlego pro negócio. não é só que tem mais fôlego, a gente tem menos experiência.
Uhum. E quem tem menos experiência faz mais bobagem. Nós fazemos isso, não tem jeito, todo mundo passa por isso, né? Então eu estava lendo outro dia o Aristóteles e ele estava falando uma relação entre conhecimento e sabedoria. E ele diz, sabedoria tem a ver com experiência. Então ele diz assim, um jovenzinho pode ser um brilhante matemático, mas ele nunca vai ser um grande jurista. Um jovenzinho. Uhum. E ele pode saber mais direito que nós dois juntos. Ele sabe decor todos os livros e tal, mas a prática, a aplicação Uhum. faz toda a diferença. Então, Sim. quando nós somos jovens, jovens no sentido de inexperientes, né? Sim. Quando nós somos inexperientes, nós relatamos coisas para os juízes que não fazem sentido. Para a cabeça do juiz, para a nossa faz todo sentido. Então, nós não sabemos ainda pôr adequadamente a causa. Então, às vezes, a gente fala um monte de coisa que não tem a mesma relevância, ou melhor, não tem a relevância que nós achamos que tem. Então, todos nós já passamos. Eu lembro de um caso meu, eu gosto sempre de contar isso, né? Porque os alunos veem a gente, eles acham que a gente nunca perde, né? Eles falam assim, nossa, os caras são advogados, o cara, putz, eu quero. Professor, né? Nossa, não só tem sucesso, é nada. Eu lembro que eu vou contar essa história para vocês aqui, fazendo uma homenagem ao professor José Rogério Cruz e Tucci. O professor José Rogério Cruz e Tucci foi diretor da Faculdade de Direito lá com São Francisco, professor titular da faculdade, processo civil, e um baita de um advogado, né? Um bruto de um advogado. E eu tenho o prazer de ser amigo dele, né? Ele tem um filho, que é um pouco mais novo que eu gosto demais, é meu amigo, mas eu me considero mais amigo dele Do pai. do que do filho. Uhum. Porque eu tenho um afeto muito especial pelo professor Tucci. É um modelo para mim, eu sou o sujeito que é o advogado que eu quero ser, entendeu? Uhum. Então, eu lembro que uma vez, sábado, eu tava numa semana que tava uma bosta de semana, assim, sabe? Perdi caso, agravo, que era pra E ter... sempre vem tudo de uma vez, né? Exato, claro, é Sempre lógico, tudo de uma né? vez. É lógico, você é advogado, você sabe, Sim. né? Então, quem tava assistindo a gente que for advogado sabe do que nós estamos falando, Uhum. né? Eu gosto de falar isso pro jovem, porque ele perde, ele fala, eu vou largar, porque... É um sinal que não é pra seguir, não. Tudo bobagem. Se for pra pensar que é sinal, é Deus testando a sua resiliência, porque o negócio é punk. E eu fui ao Itamaraty, que era um restaurante que tinha ali perto da faculdade, almoçar com o professor Tucci. Então estávamos eu, o Simão, uma turma e o professor Tucci. Eu tava do lado dele, ele falou, o que foi, Bruno? Ele é meio caipirão assim, né? O que foi, Brunazar? O que você tá com essa cara aí? Eu falei, professor, pô, tô chateado, semana perdi uma causa assim e tal. Aí ele virou pra mim e falou assim, ô rapaz, larga de frescura, advogado perde causa toda hora, força, vamos. Ele falou, tomei uma na cabeça essa semana aí também e não tô aqui chorando, vambora. E aquilo foi pra mim uma coisa tão legal. Naturalizou aquilo que você achava que era, nossa, não era pra acontecer. Foi bem isso. Então eu gosto de contar essas histórias. E eu lembro bem. Deixa eu tirar aqui pra você. E sim, eu tava justamente falando, pô, ela deixou tudo tão trancado aí que eu não vou conseguir pegar. Não, é pra pegar. Daqui a pouco eu pego. E eu lembro de uma causa pra dizer isso, né? Foro Jabaquara. Minha cliente entrou com o carro, tinha uma via preferencial, ela enfiou o carro, o cara bateu, né? Culpa dela, evidentemente culpa dela. E aí eu falei, que defesa eu vou fazer, né? E tinha um buracão um baita buraco, ela foi desviar, e ela disse mesmo, eu entrei mais porque eu precisava desviar do buraco. Uhum. Mas aquilo não era desculpa. Mas eu fiz então desenho, fiz um negócio que com não é gráfico, sei lá, uma imagem, uma representação na internet, no computador. Fiz um negócio lindo pra explicar o buraco. Tal. Pra dar culpa pra terceiros, né? Pra dizer que ela não teve culpa. Sim. Né? Ou pra diminuir a culpa dela tal. E obviamente ela tinha seguro e eu... Perdão, obviamente não. Ela tinha seguro e aí sim, obviamente eu fiz a denunciação da lei pra seguradora. Eu fiz uma puta de uma petição linda, técnica, culpa... Quanto tempo o juiz demorou pra analisar a minha petição? 3 minutos, ele falou, é nítido que a preferencial era do fulano. Dane-se. Ela entrou, bateu, acabou. E você acha que ele
mencionou o meu gráfico não, a minha, Não. eu esqueci o nome, a representação lá do buraco. Eu fiquei puto, falei, que absurdo. Se eu fosse juiz hoje e viesse um moleque lá de 23 anos, 24 anos com o gráfico do buraco, eu ia dar risada na cara dele. Não ia dar Não. risada. Mas Sim. eu não ia nem considerar também. Falar, tá bom, filho, tá bem. Mas Beleza. não tem razão, Não tem ponto. razão, ponto, acabou. Então a gente às vezes pensa. E a gente também muda a forma de enxergar, né? Porque no começo a gente vê juiz como autoridade máxima, e aí você, às vezes, fica até o advogado que começou, o jovem advogado que a gente fala não é de idade, né? De Sim, de experiência. experiência, claro. Ele vai pra audiência todo nervoso, e depois você passa a ver o juiz como uma ferramenta do Um judiciário, colega de né? trabalho. Ele é. Só que quando eu falei dessa experiência da sustentação oral, é que, meu, Bonazar, eu falando, 7 desembargadores tomando cafezinho, combinando no churrasco e não estavam ouvindo a minha Você chamou sustentação. atenção? Eu fiquei quieta. Você fez muito bem. Aí o presidente da mesa falou assim: Pois não, doutora, acabou? Eu falei: Não, eu tô esperando atenção. Você fez muito bem. Não adiantou nada, né? Porque eu falei Não. lá os 15 minutos, eles falaram, eu já tava com o voto pronto, leram o voto lá. Meu cliente tinha ido assistir, porque a briga era uma briga de guarda, a mãe mudou para os Estados Unidos. Uhum. E a minha briga era que ficar com o pai, era uma criança de 4 anos, que ficar com o pai seria melhor que a mãe e que no Brasil era melhor que nos Estados Unidos. Ou seja, a briga era boa, né? Porque a concepção do brasileiro é diferente, que nos Estados Unidos tudo é melhor, que com a mãe é tudo melhor. Só que era um puta de um paizão. Meu cliente, o caso exigia uma atenção para Claro. mostrar que ele era uma exceção ao que nós costumeiramente vemos, né? E aí, só que eu espalhei foto de antes e depois, quando o menino tá com a mãe, quando o menino tá com o pai, laudos de psicólogo, montei um monte de coisa lá, os memoriais, e nada de prestarem atenção. Você sabe que. Saí de lá com os orelhinhos aqui assim embaixo. É. Um monte de advogado me encontrou no corredor e falou assim: sua sustentação foi excelente, pena que eles não prestaram atenção. Eu falei, Então, mas assim, tá, eu vou. isso que revolta. Isso revolta mesmo. Mas isso vai melhorando com o tempo, porque a gente vai começando a ficar conhecido. Então Sim, eles o começam. desembargador já olha, já Fala, pensa de outra sim, forma. sim, sem dúvida. Mas eu tenho um amigo meu que ele diz o seguinte: sustentação oral não adianta nada. Ele é advogado, é procurador de Estado. E isso não é verdade. Não é verdade. Eu acho que em 90% dos casos o voto está pronto. Né? Então eles vão para o voto pronto. Talvez eu esteja sendo até generoso demais, 98% dos casos, tá? Mas existem 2%. Né? Então, Não, e outra, às vezes eles estão com o voto pronto. E mas abre pede- divergência, claro, pede fala, vistas, vou claro, vista e vou claro. mudar o Sem dúvida. pensamento. Agora, vai aqui também uma crítica aos nossos colegas advogados, né? Eu tô no Tribunal de Justiça de São Paulo, praticamente, eu tô fazendo sustentação oral praticamente toda semana, às vezes 2 ou 3 vezes por semana. Então, essa semana eu não fiz nenhuma. Semana passada eu fiz 3. Semana que vem já tem mais. Então, assim, uma média, vamos colocar uma ou 2 sustentações por semana. Então ali, enquanto eu espero, eu acompanho a sustentação dos colegas. Existem colegas brilhantes, fazem sustentações. Agora, com todo respeito, um sujeito subir, ocupar a tribuna, Uhum. abrir uma página, começar a ler para os Ah, não, desembargadores, então. isso é uma Não dá. vergonha. Eu Você fui entendeu? mais cedo também para ver. Tinha advogados que eu não levei nem papel, porque na hora do nervosismo, tem gente que, pô, foi minha primeira sustentação. Eu falei, nem levei papel, porque eu falei, vai que na hora eu fico insegura e eu comece a ler, eu sei que eu vou ferrar com o meu cliente ali. E o meu cliente foi junto para assistir, que é pior ainda, a pressão é redobrada. É. Mas tem advogados ali que fazem uma boa sustentação. Sim. Só que o mínimo era o desembargador. Ouvi Agora, o Nazar. sim, sem dúvida nenhuma. O Dr. Paulo Zé da Costa, mas ele pode, né? Ele já faleceu, um dos maiores criminalistas do Brasil. Ele meteu a mão na mesa uma vez e falou: vocês prestem atenção que eu tô falando aqui. Professor, né? Os caras baixaram a bola. Desculpe, Dr. Paulo, tal. Ele falou: não tô brincando aqui, não. Eu ensinei eu ensinei geração de vocês inteira. Vocês prestem atenção aqui. Se eu fizesse isso, eles iam rir da minha Claro, cara. não é evidente. Mas tudo tem tempo, né? Sim. Tudo tem tempo. Infelizmente, assim, agora vou falar das minhas experiências. A mulher também tem esse tipo de barreira. Eu não vi, nessa sessão que eu participei, eu era a única advogada mulher sustentando. É? É difícil você ver as advogadas mulheres sustentando.
Olha, Pelo menos nas sessões que eu fui, né? Tô falando da sim, minha experiência, não posso falar num geral. Não tô falando que mulheres advogadas não sustentam, pelo amor de Deus. Tô falando nessa minha sessão. E aí a impressão que deu é que eles ouviam os advogados, quando eu subi lá, parou. Porque nos 3 julgamentos antes de mim, houve uma atenção diferente. Só que pode ter sido coincidência ou não, né? pode ter sido, pode ter sido. Eu tenho visto boas sustentações das nossas colegas advogadas, muito briguentas. Aliás, eu tive uma semana passada numa briga grande de duas sociedades empresárias. O nome eu deixo pra lá, Uhum. mas são duas sociedades empresárias grandes, estão numa briga muito feia. E a minha ex-adversa é uma advogada brilhante, e ela fez uma belíssima sustentação. Ambos sustentamos, era uma questão, um agravo, cabia ali Uhum. e Câmara de Direito Empresarial, o problema, né? Porque agora pode sustentar em agravo. Eu acho um erro. Ah, então por que você foi sustentar? Porque a outra parte vai, você tem que ir também, Uhum. né? O cliente não vai aceitar. Então, fomos lá, sustentamos. Foi uma briga muito legal, uma advogada muito combativa. Ai, que bom saber, porque eu confesso que deu uma desanimada, tanto que eu sempre gostei mais da área consultiva, porque numa dessas você senta, você faz as partes se resolverem. É que isso também foi um obstáculo, viu, Nazar, achar advogado que não olhe para a sucumbência, para a demanda maior ali que ele ganha de honorários entrando com uma ação judicial, eu também tive péssimas experiências. É ruim, é verdade. Eu vou te dizer uma coisa, eu sempre fico sonhando com consultivo, né? Eu falo assim, eu devia viver só do consultivo. Mas no Brasil não Não, não então, é possível. sim. É possível, com o tempo, tal. Eu tenho um consultivo bem importante no escritório, mas eu não consigo. Eu adoro briga, tá? Até é um problema pra mim. Eu adoro litígio, adoro o Ah, mas contencioso. mas vai ou para um tribunal de arbitragem ou tentando ali num acordo extrajudicial. Você gosta de arbitragem? Eu vou te dizer uma coisa. Eu, pedindo perdão para meus amigos que são árbitros, Uhum. eu tenho pela arbitragem o maior respeito. Mas eu acho que a arbitragem funciona em grandes causas. É, em causas muito específicas, eu acho. Sim, eu sou contra arbitragem em causas em que haja assimetria entre as partes. Uhum. Porque pode haver uma certa cooptação, não é corrupção, não é, mas uma certa cooptação dos árbitros, do próprio tribunal arbitral, Uhum. eh, às vezes até num sentido psicológico da coisa, não é? Uhum. Eu não recomendo que empresa pequena aceite cláusula arbitral com empresa grande. Ah, Às vezes não sim, tem porque a jeito. briga é Então, diferente, é. quando há duas empresas muito grandes, ótimo. Uhum. Quando as duas são pequenas, a arbitragem sai cara, Sim. sai cara É. demais. Então, eu acho muito legal a arbitragem, eu não sou árbitro, nunca fui árbitro. Não porque não quero, porque não fui chamado para ser. Uhum. Aceitaria com muito prazer, eu acho que deve ser uma experiência muito. Mas atuo como advogado, Sim. não é? Atuo como advogado. Eu posso dizer que a arbitragem em São Paulo é muito séria, né? É, Os aqui tribunais em são São muito Bernardo sérios. também, aqui o tribunal que tem é da até tinha uma professora na Direito de São Bernardo que trabalhava no tribunal de arbitragem, Eu, que é a Betinha, ela é excelente, Então, né, isso é muito legal. Agora, o meu problema é essa simetria das partes. econômica das partes. Eu acho que isso pode gerar problema, inclusive de custo de instalação do tribunal arbitral, que Uhum. não é barato. É, para quem não sabe, tribunal de arbitragem é meio que a versão do judiciário mais específica. Por exemplo, o mais comum da gente ver é em casos médicos, né? Que aí quem julga não é um juiz formado em direito, que prestou um concurso, e sim um médico, que ele tem um conhecimento um pouco melhor ali técnico da causa. Tem também essas questões societárias que às vezes que ele está falando é que às vezes no contrato social está disposto que vai ser um tribunal de arbitragem que vai resolver eventuais problemas. E aí entra essa Entendeu? coisa do desequilíbrio entre as partes. Eu tive um caso de um contencioso, era uma padaria, uma padaria grande, tá? Mas uma padaria, Uhum. né? E houve litígio entre os sócios. E eu tentei acordo, não deu, e nós vamos demandar.
Vamos demandar. E aí eu entrei em contato com um advogado da outra parte e falei, doutor, nós vamos ter que demandar e vamos ter que instaurar o tribunal arbitral. E ele falou, tribunal arbitral? Eu falei, sim, olha o contrato social. Tinha lá a cláusula de tribunal arbitral. E ele virou e falou, puta, mas isso vai encarecer demais. Eu falei, vamos fugir da cláusula? Vamos pro judiciário? Vamos pro judiciário. Então, de comum acordo, a gente ignorou a cláusula do contador. Sim. Agora, isso não acontece. Porque quando um não quer ir pro litígio, ou ele quer ficar só na defensiva, Uhum. ele apõe a cláusula de arbitragem e diz, olha, opa, alto lá. Né? Sim. Aliás, opõe a cláusula de arbitragem, que está aposta, fazendo a conjugação correta aqui, a terminologia correta, no contrato. Então você me demanda, eu digo, opa, vamos para arbitragem. Ah, mas eu não tenho dinheiro, o problema é seu, quem mandou você aceitar? Entendeu? Então a arbitragem tem que ter esse cuidado. E você falando de. Agora, voltando até no assunto que você falou que você atua, o escritório tem família e sucessões, você trabalha mais nessa parte empresarial. É que, pra mim, sócio é que nem marido, né? É um casamento. Claro que é. Aliás, o casamento é uma sociedade. Exato. De fato. Então, quando você fala assim que a sua esposa cuida dessa parte de família e sucessões, você empresarial, que dá litígio entre os sócios, as pessoas não imaginam muitas vezes o que isso acarreta. E muita gente me pergunta, fala assim, eu quero encerrar com o meu sócio, eu tenho que encerrar a empresa, abrir uma nova. Eu falo, não, gente, tem a dissolução parcial, que aí um dos sócios sai, ou tem como você fazer uma cisão, tem várias alternativas. Claro. Que as pessoas não têm noção. Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Por exemplo, se dois sócios brigam e vão desfazer a sociedade, ou um vai sair, como que isso funciona? O que é o valuation? Olha, menina, isso é Por um cima. angu de caroço, como dizem no interior, né? É porque tem gente que acha que é uma formulinha. Ah, vê o quanto faturou nos últimos 3 meses, divide. Eu falei, não, gente, pera lá. Alto lá. Alto lá. Caso a caso. Olha só. Pode parecer mentira, mas não é. Antes de vir pra cá, eu estava redigindo cláusula de apuração de haveres para uma cliente nossa, né? Que é isso, apurar o quanto vale a empresa. Eu vou explicar Tá. o que acontece aqui. O que são os haveres? Né? Quando você tem uma sociedade, ela pode ter cotas ou ações, né? Quando ela é uma sociedade por ações. Uma sociedade anônima, por exemplo. Ou SA. quando é uma limitada, a gente fala cotas, né? Então vamos imaginar que nós dois sejamos sócios, eu tenho 50% da empresa, ela tem 50% da empresa. E ela vira pra mim e fala assim, Buna, eu não quero mais ser sua sócia, eu quero ir embora e quero a minha parte na sociedade. Qual é a parte dela? Ah, é muito simples, o capital social é de 100 mil reais, ela tem 50, ela vai embora. Não. Ou gente que olha pro número que tem no caixa, divide o caixa em 2, paga olha o quanto gastou de equipamento, paga a metade. Fala, não, gente, não é assim. Não é nada disso. Então, é a avaliação da empresa. Não é? É a avaliação da empresa. Então, qual que é o grande segredo? E pode parecer bobo isso, mas não é. E aí eu vou fazer uma nota aqui de conselho. Eu estava falando outro dia com um amigo, eu disse que nós, todos, temos que ter 3 profissionais de confiança. 3. Um médico, um advogado e um contador. Eu ia falar agora, exato. É o que a gente briga muito aqui no canal, eu falo disso. Porque o empresário, ele não vê o advogado como um conselheiro. Lá fora, faz parte até do corpo societário. As firmas de advocacia ganham com percentual das empresas, pra vocês terem noção. Porque precisa desse olhar mais técnico, né? E só que eu digo, né? O contador é um profissional fabuloso, indispensável. Um bom contador. Claro. Como um bom advogado, um bom médico. Sim, prestador de serviço no geral, né? E aí, o que acontece? Quando nós, advogados, nos metemos a fazer contabilidade, nós fazemos bobagem. Se um médico resolver defender uma causa, ele vai fazer bobagem. Da mesma forma que se um contador for operar um coração, ele vai fazer bobagem. Então, vamos dividir os trabalhos, né? Sim. Contador não tem que fazer contrato social. Contador não tem que fazer contrato social. Então, porque não é baixar modelinho da internet, gente. Entenda. Vocês mais se ferram fazendo isso do que se beneficiam. Porque se tem alguma coisa ali que encrespa... Se não tem, o benefício da dúvida aí você consegue discutir. Agora, se tem contrário, ferrou, né, Bunazar? Claro. Então, eles colocam, por exemplo, cláusula de arbitragem, contador colocando cláusula de arbitragem. Desculpe. Um contrato que não foi feito por advogado não deve ter cláusula de arbitragem. Ponto. Porque é só um advogado que tem competência
para saber se aquilo é o melhor para aquele cliente. Uhum. Desculpe, não é o papel do contador. Da mesma forma que não é papel do advogado fazer balancete. Sabe? Sim. Não é, né? E aí, os contadores fazem cláusulas de apuração de haveres. Ou, o que é pior, não fazem. E aí o Código Civil diz uma coisa muito simples. Ah, não tem apuração de haveres? Não tem cláusula? Não tem. Então, eu tenho 90 dias para te pagar. Só que aí eu não sei qual é o valor que eu tenho que pagar, eu só sei que são 90 dias. É o quanto vale a empresa, ponto. Não A tem... depender do valor, eu quebro a empresa. Uhum. A depender do valor e da forma de pagamento. Então, o que essa cláusula faz? Ela pode estabelecer critérios objetivos de avaliação da empresa, as partes são livres para dizer isso, né? Uhum. E forma de pagamento. Então, você pode estabelecer lá, eu vou pagar a primeira parcela em 90 dias e as demais em 48 vezes. Eu posso fazer isso, com correção, bonitinho. E aí, eu permito a manutenção da empresa, o recebimento dos haveres, ou seja, eu harmonizo o interesse dos sócios. Sim. Se eu não tenho essa cláusula, isso é um caos. Então, quando a gente fala em saída societária, a cláusula mais importante, claro que eu tô puxando a brasa para minha sardinha aqui. Não, né? mas você tá correto. Até isso no casamento. É porque, assim como quando funda a sociedade ou quando as pessoas casam, elas não pensam no pior das hipóteses que o advogado pensa. As pessoas não escolhem regime de bens porque falam, não vou separar, e se separar Isso. depois eu vejo. A mesma coisa a sociedade. Exato. Não se preocupa porque fala, não, amanhã ou depois não vai dar problema, não. Eu tenho visto isso, eu acho muito legal, lá no escritório vão os casaizinhos conversar sobre regime de bens. Hoje em dia Eu tá acho, mais pô, consciente. não é melhor? Pacto antinupcial, gente, é a melhor coisa que tem, você já estipular. Eu costumo dizer o seguinte, Tabs, a confiança, preste atenção no que eu vou dizer aqui, é uma coisa muito cara, né? Então nós não podemos desperdiçar. Uhum. O que eu quero dizer com isso? Eu não preciso confiar no meu sócio. É bom que eu confie. Mas eu posso ter um belo contrato com ele que consolide as nossas ideias fundamentais para que eu não dependa da confiança que eu tenho nele. Porque, veja, se eu trocar uma mensagem com a Tabs aqui hoje, falar... Aliás, poderia fazer essa experiência quase sociológica com vocês. Falo, Tabs, vamos montar um podcast nós dois? Vamos estabelecer as condições aqui? Aí eu falo as condições, você fala as condições, encerramos. E aí, cada um de nós manda pro ouvinte o que eu entendi do nosso acordo, o que você entendeu do nosso acordo. Eu garanto que vai dar diferença. Eu garanto. Então, tanto é verdade que advogado tem que ficar esperto com isso, né? Então o cliente liga, e eles fazem isso, empresários, liga às vezes meio embriagado. Pô, Bonazar, tô aqui com o fulano, resolvemos o nosso acordo, vai ser assim, assim, assado. Bota no papel, me manda segunda-feira. Ele manda isso no domingo do Yacht Club. Aí você fala, claro, claro. Na segunda-feira você fala para ele, você liga pra ele e fala, negão, eu não vou mandar nada. Vamos pôr no papel bonitinho, eu falo com o advogado dele, a gente troca minutas e conversa. Na hora que troca minutas, o advogado da outra parte falou, opa, não foi isso que eles combinaram. Aí eu falo pro meu cliente, ó, e aí? Não foi isso. Aí eu falei, então vocês o que sentem... ele quer dizer é que nem sempre é na má fé, né, Bonazar? As Não pessoas têm claro. perspectivas diferentes. Perspectivas diferentes. São perspectivas diferentes. E outra, as condições também mudam. Às vezes, você tá bem com o seu sócio, a vida dos dois está ali propícia para aquela sociedade, amanhã ou depois um dos dois precisa sair, sei lá, para cuidar de uma esposa doente, cuidar de um familiar doente, ele precisa do dinheiro e aí o ser humano é assim, a gente Claro. ativa o nosso primeiro. Claro. E aí que acaba dando briga. Então o contrato ele minimiza as brigas, isso que as pessoas não exatamente. entendem. Ele coloca critérios objetivos. Então, Sim. pô, meu sócio fez um negócio que eu não gostei, ele pegou um cliente só pra ele, putz, eu não achei legal. Deixa eu ver o contrato. Ah, tá aqui que pode. A mesma coisa o pacto antinupcial. Mesma coisa o pacto antinupcial. Eu tive um casal, eu vou contar aqui, é claro que eu não vou dar nome aos bois, mas eu achei tão legal. O mocinho, ele foi meu aluno quando eu lecionava para cursinho preparatório. E ele passou no concurso, promotor de justiça. E ele tá todo feliz, promotor e tal. E ele tinha uma namoradinha, hoje é a esposa dele, uma arquiteta, uma menina linda, ele também um menino super bonito, casal bem legal. E ele virou pra ela e falou, ó, eu tenho que ir pro interior e quero casar com você, vamos pro interior. E ela virou pra ele e falou, bonito, e eu largo aqui meu escritório de arquitetura que eu acabei de montar? Ele falou, pô, mas é mais fácil você largar do que eu largar o cargo de promotor.
Ah, tá bom. Aí eles foram no escritório me procurar. Falaram, nós queremos fazer um pacto que a proteja. Foi muito legal. A gente foi pra lá, a gente fez assim, olha, a gente fez escalonado. Eles queriam casar pelo regime da separação, Uhum. porque a família dele é muito rica e tal. E ela falou, eu fico totalmente desprotegido. Eu falei, não, a gente fez um contrato que ele ia pagar pra ela Pra a cada, compensar que ela vai largar a carreira. a cada ano, juntos, um valor maior, em caso de término. Uhum. Então a gente fez até um limite, até um teto. Sim. Ele teria que comprar um imóvel pra ela, assim, assim. Então fizemos um pacto. E resolveu. E aquilo faz com que ela tenha tranquilidade Sim. de se dedicar à família E que eles outra, estão né, construindo Bona? Porque amanhã ou juntos. depois, Deus me livre, ele falece, Apoia... ela tem que lidar com herdeiros dele. E é isso que as pessoas não entendem, que o Claro, contrato e o pacto também protege perante terceiros. claro, sem dúvida. E eu falo, né? Ah, mas o menino dizia, mas eu sou super apaixonado por ela, Bonazar, nunca vou largar na frente dela. Eu falei, sim, mas chega lá, tem uma juíza, você se encanta pela juíza, resolve largar dela. Ele falou, isso mesmo, professor, isso mesmo, me proteja aí. Eu falei, vamos proteger. Então fizemos o pacto de comum acordo, eu achei tão Um legal advogado para os dois. para os dois. Então, quando você. É muito legal isso, porque vamos imaginar o seguinte: eu sou contratado pelo homem, ou melhor, eu sou contratado para a moça, a Tabs para o moço. Eu vou puxar a brasa, ela vai puxar a brasa, a gente vai tentar. Agora, quando você é contratado para atender o interesse dos dois, você tem que fazer. Pouco importa quem está pagando, é bom deixar esse adendo, porque as Foi pessoas muito acham bom. que um homem paga, o advogado vai puxar a sardinha. Não. Você foi muito, muito feliz nisso que você falou. Aliás, A é gente tem obrigação irrelevante moral quem com paga. isso É também. irrelevante quem Exato. paga, né? Eu tive uma briga uma vez feia com uma mulher no escritório. Continua a nossa cliente lá, em outras. Que ela é mãe do moço, e quem é nosso cliente é o moço. O menininho. Hoje é um mocinho já. E aí, a certa altura, ela falou: olha, eu quero que faça. Eu falei: não, isso não interessa, isso não é bom pro seu filho. Ela falou: mas é bom pra mim. Eu falei: mas eu sou advogado do seu filho, meu anjo. Não sou seu advogado. Ela falou: mas eu que tô pagando. Eu falei: sim, sim, Sou sim. eu que assino a procuração, já ouvi isso. Eu falei: problema é seu. Então você revoga os meus poderes, eu não vou trair meu cliente. Então. Você sabe que uma vez eu vi isso representando um grupo de investidores, né? Tinha a comissão, que era quem assinava a procuração para os meus serviços. E aí foi feita uma assembleia dos investidores para decidir algumas coisas. E depois, por baixo dos panos, o cabeça ali do conselho chegou para mim e falou assim: adiciona tal cláusula ali, não sei o que. Eu falei: não, mas isso não foi aprovado na assembleia. Mas Não, mas eu veja. sou do conselho, a gente já resolveu. Eu falei, não, só mediante aprovação. Mas você sabe quem assina a sua procuração, né? Eu falei, é a mesma pessoa que vai assinar a revogação? Eu faço amanhã, não tem problema. É isso mesmo. Mas eu não faço nada sem ser em assembleia. Que Porque quando você esse advoga povo é para a empresa, é legal foda. falar isso, né? Você às vezes tem alguns problemas. Eu tive 2 casos que eu gosto de contar. Um foi ele me procurou, eu tinha dado um parecer num caso para o filho dele. Ele me procurou para eu ser advogado de uma SA fechada. E eu passei a ser advogado da SA fechada. E a certa altura, a sociedade entrou em conflito com ele. Eu era advogado da sociedade. E eu litiguei contra ele. Né? A gente Uhum. acabou fazendo um acordo de audiência, mas eu litiguei contra ele, sem nenhum tipo de problema. No outro caso, foi um sujeito que era pai de um amigo meu, também me contratou para advogar para era uma limitada, da qual ele era sócio. Então eu passei a ser sócio da sociedade empresária. E aí houve um conflito e eu teria que litigar contra ele. Aí eu renunciei. Eu avisei, eu chamei os diretores e falei: olha, eu não me sinto à vontade para litigar contra o pai do meu amigo. Então eu vou renunciar única e exclusivamente porque eu não vou brigar com o pai do meu amigo. Eu não quero brigar com o meu amigo. Sim. Mas nós, advogados, temos que saber a diferença. Sim. Né? Então isso é. Mas é difícil, porque é que nem Muito. eu tava conversando com o Marco Antônio lá na palestra. A gente deu uma palestra juntos no congresso da OAB aqui em São Bernardo, né? E a gente tava conversando sobre isso, que ele falou que para advogado não existe uma separação do advogado pessoa e do advogado profissional, porque isso na opinião dele, porque o advogado profissional, essa coisa, a nossa profissão, ela remete muito à honra, à moral, e isso não tem como a gente separar, não tem como a gente ser Tem uma um vida cara esquisita. lícito e tudo certinho durante
O expediente, fora do expediente, fazer as coisas de qualquer jeito. Não, a gente não consegue tirar a carcaça, né? Posso falar uma coisa aqui que é Essa é a opinião totalmente, dele. A minha é totalmente, diferente. totalmente. Eu sou mais perto da dele. Uhum. Eu Embora, também, embora mas haja é um uma pouco certa diferente. hipocrisia. Não significa que a gente não vai beber, não vai, Sim, não ninguém vai tem que ser. festar, não Exato. vai cestar. Foi aí que eu falei pra ele. Não. Falei, não, dá uma escorregada. Ele falou, não, mas ninguém precisa É ficar claro, sabendo. você sabe que uma A vez eu gente tava tem que ter um cuidado maior. Tem um boteco aqui em São Paulo que eu adoro, que é o Pirajá. Adoro aquele boteco. Nunca fui. Puta, é uma delícia. Você gosta de boteco? Pra começo de Gosto. conversa. Você gosta de tomar chopp? Gosto. Bom, já é. Porção e chopp. Então. Uhum. Então é o Pirajá, você tem que ir, né? Eu adoro, né? Infelizmente eu não sou patrocinado pelo Pirajá. Aliás, se vocês do Pirajá quiserem me patrocinar, E eu também. posso ficar fazendo, Manda eu os posso brindes. ficar fazendo propaganda pra vocês onde eu for, com todo prazer. E o que eu quero Faz de um patrocínio? podcast lá no Pirajá. Faço. O que eu quero de patrocínio? Beber de graça no Pirajá. Pronto, já tá bom. Não precisa me remunerar mais nada. O chopp já tá bom. Já economiza o que você gasta lá, né? E aí, já tá Parece ótimo. eu com a padaria. Já tá ótimo. E aí, prometo não pedir porção cara. E aí, o que Só acontece? de Lula, adorei. E aí, o que acontece? Putz, falei do Pirajá, esqueci o que eu tava falando. Ah, lembrei. Eu tava tomando chopp no Pirajá um domingão. Bermuda, camiseta, um sol. E como eu sei que é difícil de notar, mas eu sou um pouco calvo. É o eu tava de advocalvo. boné. É o advocalvo. E eu tava de boné. Você que até que chegou um moleque lá e falou: Ei, Buna, você de bermuda? Não, eu vou estar de terno tomando Eu falei: chopp. Vai se catar, moleque. Um aluno meu. Falei: Você acha que eu vou estar aqui do quê? De terno e gravata? Mas isso Domingão. entra até uma outra discussão, que o advogado ele não precisa ficar falando juridiquês, nem sendo Não, formal todo o tempo. Sai fora. Quando eu comecei com o canal no YouTube, tem o vídeo de regime de bens, eu tô com um véu de noiva. Porque tem um certo alívio cômico ali nos vídeos, porque o meu público é o público em geral. É o cidadão comum, não é só Tabs, o estudante o de direito. direito. Então vamos lá. Você tá falando pra mim assim, é mel no meu ouvido. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Meus colegas ficam putos quando eu falo isso. Eu sei o que você vai Direito falar. é pro homem comum. Direito é pra mulher comum. É a regra do cidadão, é Acabou. cidadania. Eu falo isso. A Constituição Federal não foi feita pro Supremo Tribunal Federal. Foi feita pra qualquer um. Abre a Constituição, lê o que tá escrito e entende o que tá escrito. Exato. Se não entendeu, é porque a lei tá mal feita. Uhum. Ponto. Então não é assim, nós somos Falar juristas. latim, Olha como eu sou importante. Como é que se chama, meu irmão? Você é da área do direito? Não, então não fale nada, hein? É. Por favor, Não. não E eu sou ouse. doutor. Eu sou doutor. Não ouse se manifestar sobre um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Se você não é um formado... vá pro inferno. Mas é o estudante Sabe? de direito que vem com esses comentários. É, porque o mas isso advogado é- em si para com essa papagaiada, né? Mas eu tenho colegas que ficam um pouco aborrecidos quando eu digo isso. Mas Não, quando eu comecei com o É canal... um saber tecnocrata. Quando eu comecei com o canal, que eu comecei... regime de bens. Todo mundo casa, não é só advogado. Claro, Então, eu falei com uma linguagem, eu faço piada, falo palavrão. Aqui nos podcasts sempre sai assunto de cocô, de outras coisas. Que, é natural. Eu não gosto de brifar, sabe, Buna? Eu gosto de ter o convidado à vontade e o Eu negócio prometo que eu fluir. não vou contar pros convidados nenhum hábito intestinal. Então tá bom. Prometo que eu vou Olha lá, ele poupá-los. ainda foi classudo, Prometo não que eu vou- um hábito intestinal. Prometo que eu vou poupá-los desses detalhes. Aí tudo bem. A não ser que eu tome café demais e... Aí dá uma vontade de dar um piriri. Quando você vai no banheiro, eu fico aqui falando, né? Quando eu comecei, as pessoas falavam, nossa, Tabata, mas você é uma doutora, fica falando abobrinha na internet. Eu falo, gente, se a gente não for tratar a vida leve, e se eu não for falar da lei sem juridiquês, porque a lei, eu também defendo isso, que é pra todos, tanto é que eu dou aula de direito para ensino médio. Muito legal. Aqui no ABC. Isso é show. Como Me chama um eletiva. dia pra ir dar aula pra sua turma. Nossa, demorou pra fazer Me uma chama. palestra lá com Vamos eles. falar. Eu falei pra eles que eu ia te fazer esse convite, porque eles falaram, ai, nossa, você vai fazer com o Bunazar, o advogado do Gentili. Meu Deus, que coisa, Ele é né? advogado do Léo Eu Lins fa- eu fiz também, o Léo Lins mestrado. também tá. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado pra virar advogado do Não. Danilo. Eu vou falar isso pro Danilo, eu vou começar a Danilo, cobrar. eu acho que você tem que emitir um certificado Meu pra advogado, ele, olha de que beleza. advogado do Gentili. Olha que... não, eu vou me candidatar. Tipo, não tem o advogado Ratinho, que foi então. vereador, sei lá? Se eu tivesse pretensões políticas, eu ia fazer Advogado do isso. Gentili. Pelo amor de Deus, não, né? gente. O Bunazar, eu falei pra eles, não, ele é do Léo Lins também. Eu falei, nossa, só se ele Não, não sei. quisesse. Aí os dois. Aí ele fecha o escritório, né? Vai Fica ser só com advogado isso, é exclusivo. Só com os dois. É, tipo Poderoso Chefão, né? Sim. E eu dou. E O tom. a eletiva de direito que eu dou pra eles, eu falo o básico.
de família, regime de bens, Claro. Pô, sucessão, isso é muito legal. tributário. Meu, quando eu falei pra eles que o do IPVA, do IPTU, eles ficaram abismados. Mas a gente tem que comprar o carro, pagar imposto pra transferir o carro, pra declarar no imposto de renda e ainda pagar IPVA todo ano? Sim, Eu falei, senhores. sim, senhores, exatamente. E então foi uma coisa assim que eles acharam de outro mundo. E eu acho que deveria ter na escola. Porque o advogado, aí entra a briga dos nossos colegas, que falam assim, "Ah, mas isso é consultoria jurídica, e isso a gente tem que cobrar", tanto que foi até tema lá da Isso é palestra. cidadania. É Isso é cidadania. Eu não tô cidadania. falando qual petição eles vão ter que fazer para dar entrada ou como representar uma parte, eu estou ensinando o que a lei E fala. até Se a lei é porque só pública, nós temos capacidade postulatória, só os advogados, né? Agora, isso não é nenhuma crítica à minha professora de biologia, que é um grande amor na minha vida, a minha queridíssima amiga Suzana. Matéria curricular. Eu aprendi os 209 ossos do corpo humano quebrando eles, tô e os brincando. 300 e Quando os eu quebrei. 306 músculos. Eu sabia decor. Até hoje eu sei a maioria, porque ela é uma excelente professora, diga-se de passagem. Agora, a gente sai da escola sabendo todo o funcionamento complexo de Golgi, por exemplo. Uhum. Equações matemáticas muito profundas. E não sabe a composição do Senado Federal, da Câmara dos Deputados. Se você perguntar para um aluno vestibulando o que é o Congresso Nacional, ele tem dificuldade. O Sim. que faz o Supremo, o que não faz, o que pode, o que não pode, quais são os seus direitos fundamentais. Esses Isso não são os deve- vídeos que a gente faz, porque essas são as dúvidas que a galera manda. Isso não deveria ser matéria optativa. Qual Deveria foi ser a pergunta do obrigatória. último Google que a gente fez? Ah, o STF faz parte de qual poder, não foi? Olha, tá vendo? Qual que é a teoria também teve do cálculo da pena. São dúvidas que assim, foi o que eu até comentei com os meus alunos semana passada. Eu falei assim, gente, tudo bem, a escola ela não tem obrigação de formar um indivíduo num todo, porque essa é uma obrigação que Da família, antigamente claro. era da família e da igreja, passou a ser da família e do Estado mediante educação, né? Então, da escola. Mas a escola tem que te dar as ferramentas. Você não Claro. tem que ser preparado só para o vestibular, que são esses conhecimentos técnicos. Tem que ser para a vida. E agora tem a estrutura do novo ensino médio, né? Quantos anos seu filho ou sua filha tem? 3,5. Meu filho, 3,5. Ainda. Então, você vai Bebezinho. pegar esse novo ensino médio ainda, que é um novo formato, você já ficou sabendo? Não, já me arrepia. Não, mas esse novo ensino médio, eu já tô bem mais aliviada, porque agora eles têm uma matéria que chama Projeto de Vida, que tem que dar matérias como autoconhecimento, como essa parte mais vocacional, para eles se encontrarem, coisas que eu acho que também são ferramentas para a vida mesmo. Uhum. E as eletivas. E aí, dentro das eletivas, os próprios alunos que pediram a minha eletiva de direito. Olha que legal. Porque eu batia na porta das escolas, Munazar, desde que eu comecei meu projeto em 2018. E ninguém Eu falava, queria. eu quero dar palestra de graça. Deixa eu vir aqui dar palestra de graça, deixa eu ensinar os direitos trabalhistas. Porra, eles vão no mercado de trabalho, seja para ser patrão Seria ou pra para ser ser empregado, claro, pô. Eles precisam ter noção. Ah, não, vamos marcar. Ele ficava no ar, ficava no ar. Vamos. E aí, por isso que eu fui pra internet. Fez muito porque bem. os adolescentes estavam no YouTube. Só que quem é o meu público do YouTube? De 25 a 34 anos. São os pais desses adolescentes que já tomaram na cabeça e procuram a solução na internet. Pô, isso é muito legal. Parabéns. Mas os adolescentes estão fogo hoje em dia, Nazar. Na época que eu era adolescente, acho que o adolescente ele era mais curioso, ele queria saber como funcionavam as coisas. É que eu tô dando aula para escola particular também, então é uma realidade diferente. Mas os meus alunos, tudo assim, mas meu pai resolve. Escola particular, obviamente, né? Mas então... Eles estão mais preguiçosos. Juro por Deus, adolescentes, assim, tem os alunos que eu amo de paixão, tanto que era para 3 estarem aqui te assistindo hoje, porque eles ganharam um concurso que eu fiz lá. Que legal. E acabou não dando certo, mas eu vou marcar essa palestra, vou fazer questão de apresentá-los para você. Vai ser uma honra. Mas tem também os preguiçosos que falam, eu não preciso saber disso não, meu pai contratou um advogado. Né? A educação no Brasil tá, não só no Brasil, acho que no mundo, a gente tá passando por uma geração ali bem delicada, viu? Você Que sabe a que eu acho que geração a pior... mimimi. Eu sou bem mais velho que você, como o nosso telespectador pode observar com um simples lance de olhos. Né? Nossa, quantos anos você acha que eu tenho, Buna? Não, isso é irrelevante, mas deve ser algo em torno de 22, 23, né? Certamente. Não, close. Certamente.
Não, é quase o dobro. Aquelas... não É viaja. quase o dobro. Mas Tô bem eu conservada. vou falar uma coisa pra você que vai ser um pouquinho chocante. Na minha opinião, a pior geração que existiu foi a dos meus pais. Eu não tô falando dos meus pais. Meus pais não. Eu tive pais maravilhosos, né? Ambos são falecidos, mas eu não posso reclamar. Mas a geração dos meus pais, ela é uma geração 60, aquela... Aceitava calado? Não, é uma geração da Revolução Cultural Francesa, 68, uma turma muito... Meio industrial, assim. Eu acho que é uma turma que não viveu as dificuldades que a geração dos nossos avós viveu, entendeu? Uhum. Então, claro que os pais sempre gostam de não, porque no meu tempo era muito mais difícil, tal, tal, tal. Então, minha mãe, ela dizia uma frase que é típica dessa geração falhada, Falhada. totalmente falhada. E eu vou dizer uma coisa que é totalmente contra-majoritária, né? Então, os jovens não gostam de ouvir o que eu vou dizer. O filho, minha mãe dizia, graças a Deus que eu não dei ouvidos. Ela dizia assim, o importante é ser feliz. O importante é ser feliz. Ela tem toda a razão. Uhum. Claro que o importante é ser feliz. O problema é o que é ser feliz, né? Isso é relativo. Pra Então, cada um. não é tão relativo, né? Não é tão relativo. Então, eu vou tentar ponderar algumas coisas aqui com você. Eu gosto muito de filosofia, né? Eu gosto também de viajar na maionese. A gente vai ficar aqui viajando. Eu viajo na maionese, porque eu não tenho conhecimento Não. filosófico pra citar fulano e ciclano. Por isso que você vai falar de filosofia e eu vou falar de viagem na maionese. Não, nada a ver. Eu sou Claro que, amadora. imagina, somos todos amadores. A filosofia, ela é uma coisa muito legal, né? Então, o jovem, essa hora, muda o canal e fala, se ferrar a filosofia. Mas segura um pouquinho aí que vocês vão ver o que eu quero dizer. Qual que é a ideia da filosofia na sua essência? É como viver bem. Então, a filosofia sempre foi um grande manual de autoajuda. Como viver nesse mundo louco, né? Então, quando você pega... E aí o idealismo alemão acabou com tudo. Os alemães, onde eles põem as mãos, eles acabam estragando as coisas de alguma maneira. Distorcem, né? Não é que distorce. Bom, deixemos isso Você entre vai falar, eu vou parênteses. comer de novo. Você tem que comer. Daqui a pouco eu como. Eu tô falando muito aqui. Ah, mas é bom. Assim. Daqui a pouco eu como. E aí, vamos pensar assim no epicurismo e estoicismo, né? Uhum. Quando a gente volta para Aristóteles, o grande pai da filosofia científica, a filosofia como a entendemos, né? Alguns dizem que foi Pitágoras, mas eu gosto de remeter ao Aristóteles. Aristóteles diz algo que é verdade. Ele diz, qual é o bem absoluto? Qual que é o bem por excelência? A felicidade. Então nós nunca duvidamos que a felicidade é o bem supremo. Ninguém duvida. Então o importante é ser feliz. Perfeito. Como? Uhum. E aí nós temos correntes de pensamento. Os epicuristas vão dizer, sentir o máximo de prazer possível. Evitando a dor. É uma deturpação dos epicuristas achar que Epicuro queria que você ficasse transando e comendo o dia inteiro. Não é isso. Uhum. Né? Não é nada disso. É muito mais sério do que isso. Mas a ideia de prazer e a ausência de dor. Né? Então, isso há muito em Epicuro. E os estoicos vão dizer, você é feliz na medida em que você é virtuoso. Na medida em que você cumpre os seus deveres. Quando a geração dos meus pais, né, e de muitos que estão nos assistindo, dizia, o importante é ser feliz, eles não deixavam claro pra gente o que é isso. E a ideia é, faça o que lhe dá prazer. Eu vou fazer uma brincadeira, é quase que o diabo, né? Se te dá prazer não é errado, assinado Satanás. E você entendeu? Sabe aquele meme? Sim. Se te dá prazer não é errado, Sim. Assinado Satanás, né? E também não é o completo contrário também. Assim, tudo aquilo que te faz bem não necessariamente tem prazer. Exato. Então, eu acredito sinceramente que a felicidade... Quem sou eu para dar aula de felicidade? Não é nada disso. Embora eu me considere muito feliz. A felicidade está fundamentalmente ligada ao cumprimento de deveres, né? Então, você é casada, né? Você é casada, eu conheci o seu marido. Pequeno marido. Sim, aquele anão que você namora.
né? Ela namora um homem que deve ter uns 8 metros de altura. O negócio deve ter... 1,98. E você também é gigante, né? Sou, 1,81. Eu acho que os O pais... Buna do meu lado na foto tava... Não, e ela de salto ainda, baita humilhação. Não, hoje eu não tô de salto, Não, só sim. no dia da Não, palestra. e ela me convidou pra vir pra cá. Eu falei, só se você ficar sentado o tempo todo, pra eu não Ele passar falou, eu esse vou tipo... chegar e vou embora e você vai ficar sentado. Falei, tá bom. Sentado, exatamente, Me deixa- porque eu baita falei, né, humilhação. Ela e o marido devem ter sido concebidos perto de alguma usina nuclear. Eu tenho essa... Meu Eu filho tenho- já vai nascer com 2 Dois metros, meses, né? isso, exatamente. Mas, É que nós somos... Você já assistiu Avatar? sim, vocês são os A avatares, gente eu acho veio que de é isso. Pandora e não quer contar. Só pode ser isso. Só falta ser azuis. E aí, mas você é casada, né? Quando a gente casa, os direitos da mulher, os direitos do marido. A relação familiar é um grande modelo disso que eu tô falando. Relação familiar não é baseada em direito. Relação familiar é baseada em dever. É claro que É uma escolha diária, eu também acrescentaria. se eu sou casado com você, Uhum. né? O nosso gigante que não nos ouça. Se eu sou casado com você, eu tenho deveres pra você. E, obviamente, se eu tenho deveres, você tem direitos. Uhum. Só que o enfoque central é no exercício diuturno dos deveres. Né? Então, veja, se te dá prazer não é errado. Seja feliz. Bom, a fidelidade às vezes traz problemas. Às vezes você fala, poxa vida, será que não era... Poxa, tô aqui, casado, tá bom, eu quero ser fiel, mas seria legal... Às vezes vai contra o prazer. Às vezes você tá com vontade de fazer algo que vai contra o seu quando dever. e quando eu falo isso para os jovenzinhos, alunos de graduação, eles falam, não, mas é errado sentir vontade. Eu falo, claro, você tá há 3 meses com a sua namoradinha, você só pensa nela. Agora, quando você é casado, depois de um Olha, tempo, se sua esposa tá ouvindo, pode ouvir à vontade, porque eu sei que é via de mão dupla. tem que ser sincero. A ideia fundamental é você resistir. O que nos faz seres racionais? A superação dos nossos piores instintos. Uhum. Então é isso que nos faz humanos. Você tá falando isso, só me veio um insight na cabeça. Desculpa eu te Não, interromper. pode interromper à Na vontade. viagem pro Egito, eu tava conversando com o guia que é muçulmano, né? E eu perguntei pra ele, eu falei assim, como que é essa história de ter várias mulheres? Elas realmente não têm ciúmes entre elas? É Por outra que vocês cultura. pensam? Aí ele falou, Tabata, sabe o que a gente pensa? Que é natural do homem ter vontade, segundo a opinião dele, tá, gente? É natural do homem ter vontade de se relacionar com outras mulheres. Uhum. Então a gente prefere casar com várias A e ilusão ser fiel. A ilusão deles é que as mulheres não têm vontade de sair com outros. Essa é a ilusão idiota deles. Sim, é limitado. Mas ele falou assim, que na nossa cabeça é assim. Eu prefiro ser fiel a várias do que ser infiel a uma. Eu olhei pra cara dele e falei, não, que beleza. E é tudo mentira, porque vai ficar com as 2 dele lá, acho que o limite agora são 3, ou 2 ou 3, e vai querer a 4ª. E é essa ilusão de achar que homens e mulheres... Não, e aí tem os caras da internet, eu acho muito legal, né? Umas páginas assim, tipo, o super macho, né? Homens de verdade fazem isso. Homens de verdade não deixam a mulher... Eu tenho lá minhas desconfianças se não são todos uns cornos, né? Tenho lá minhas... Pois é. eu tenho lá minhas... Ou são inseguros É, de questão de... Eu acho que são mais engalhados do que qualquer outra coisa. Mas tudo bem, vamos deixar isso de lado. Sim. Achar que a biologia masculina e a biologia feminina, obviamente, tem diferenças fundamentais. Mas achar que as mulheres são seres de pureza, são seres angelicais que pousaram na Terra. Não, é que a mulher se esforça mais pra se controlar do que o homem que se esconde atrás desse argumento. Do tipo, minha biologia, minha natureza, querer pular cerca. Não. A natureza é humana, não é do homem ou da mulher. E o casamento é uma escolha. Vontade você pode ter. O problema não tá em você ter vontade de se relacionar com outra pessoa. Se entregar é você a ela. decidir. Obviamente, é claro, evidentemente. É a ideia... Tem um pensador que eu gosto muito, católico, ele diz assim... Sentir, sim. Somos humanos. Consentir, não. Uhum. É o consentimento que é o grande problema, não é o sentimento, né? Então, e aí claro que vai... a gente não... Voltando para a ideia da felicidade, né? A felicidade é uma coisa muito séria. Uhum. Uma coisa muito séria. É o objetivo principal, Uhum. né? Mas o que é a felicidade? Putz, na hora que eu vou pro motel com a amante, naquele momento é uma alegria. E todas as consequências que vão advir disso. Uhum. Será que isso vai me trazer felicidade? Eu garanto que não, né? Eu garanto que não. É óbvio que não, né? Então, e essa ideia de felicidade. Então, eu lembro muito de amigos meus
que os pais. Não, o importante é fazer um curso que vai te trazer felicidade. O que é um curso que vai te trazer felicidade? Eu a vida inteira quis ser advogado. Sei lá por quê. Eu queria ser médica. Então, legal. Agora, você sabe o que traz realmente felicidade? Você cumprir com aquilo que você... Sim, e você no final do mês ter dinheiro, ter dignidade. Não é dinheiro pra dirigir Porsche, dinheiro Sim. pra aparecer em revista de Pra advogado, nadar numa falcatrua, piscina de dinheiro. com Não, charuto. pra comprar conforto, comprar Não, segurança, é né? você levar sua família pro zoológico e comprar pipoca, né? Não, e num aperto ter um auxílio médico de qualidade, Pronto, não é ficar em isso. filas Entendeu? É isso. intermináveis. Então eu tenho amigos meus que fizeram opções acreditando nessa idiotice de que o importante é fazer uma coisa que não tenha nenhuma relação com sucesso profissional. Entendeu? Ah, Sucesso financeiro, não profissional. Sucesso financeiro. Mas na primeira aula eu falei isso para os meus alunos. Eu falei assim, quando a gente foi falar de profissão e eu fui fazer a palestra para divulgar a eletiva de direito, eu falei, não é só para quem quer fazer direito. Vai ser uma eletiva que vai servir de base para a vida de vocês Pelo contrário, adulta. né? Eu acho que é principalmente para quem não vai fazer direito. Quem vai fazer direito vai aprender tudo isso. Exato. E você. Não, e assim, é pra eles abrirem a cabeça. E aí veio essa coisa de, mas né, eu tenho que fazer o que eu gosto. Não sei o que. Eu falei, Você gente, conversa pera pra lá. boi dormir. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Esquece essa história de faça com o que te faz feliz, que você não trabalhará um dia. Você tem que fazer, seguir a carreira Isso é uma bobagem. Conversa de daquilo que maconheiro você isso aí. sabe fazer. Claro. Não, porque aquilo que você gosta, que nem eu amo piano. Tá bom. Eu não vou virar professora de piano. Não, Ou e aí, pianista. não, e aí é sempre legal. E aí sempre tem uma pessoa assim, não, você pode ser pianista. Sabe por quê? Porque a pianista ganha uma fortuna. Sim, ela. E os Mas eu outros... não quero ganhar dinheiro com isso. Não, e não é isso. Ainda que você queira. Sim. Querer ganhar dinheiro com piano é super legítimo. Você sabe o que eu queria? Eu queria ser filósofo, eu queria ser escritor. Eu queria ficar num gabinete, cercado com meus livros, escrevendo com a minha caneta tinteiro e ganhando dinheiro. Agora, eu vou ganhar dinheiro assim? Daí Não você vai vou. comprar Entendeu? Assim. Então, não tô dizendo que você deve ser movido por dinheiro, não é nada disso. Mas é fazer escolhas a partir de pontos de vista racionais. Mas né? aí tá a palavra-chave, que o cidadão brasileiro não tem, e aí a gente volta pro assunto central de ter direito na escola, o poder de escolha. Você consegue ser feliz a partir do momento que você tem o poder de escolha, porque aí aquilo vira um dever que você se autoimpôs. Você não viveu não é uma consequência externa, de algo externo. Você colocou aquilo. E aí vem o sentimento da realização, que é você cumprir com aquilo que você se propôs, né? Eu dou aula no Mackenzie. E na unidade que eu dou aula no BMEC, dou aula no Mackenzie, na graduação. E eu tô em Alphaville, né? Lá no Mac, eu tô em Alphaville. Vixe, então é o mais, é a Nutella da Nutella da Nutella. Não, eles são bem, são bem trabalhadores, são. Dou aula à noite, é uma turma que rala mesmo, uma turma do bem. Só que lá também é escola, né? Lá também é escola, tal. E aí, a sala que eu tô deve ser dividida com molecada, tal, novinha, 10 anos, 7, 8, 10 anos, sei lá. E tinha um que escreveu assim, qual é seu sonho, né? Meu sonho é ser poeta e também viajar o mundo. Aí um maluco do direito lá, provavelmente um rapaz, porque a letra era muito, muito masculinizada, escreveu assim, então mude de sonho. Escreveu no bilhete do menino. Quer dizer, é um vandalismo, né? Eu não tô estimulando esse tipo de coisa, né? É um vandalismo. Claro, estragar o desenho do menino lá. Mas ele falou, olha, se você quiser ser poeta, ótimo. Querer viajar o mundo, ótimo. Agora, querer viajar o mundo vivendo das poesias que você vai vender, meu amigo, olha, é melhor você pensar em outra coisa. Não, e não que isso seja assim um desista, mas saiba que são escolhas, exatamente, né? Exatamente. Você vê, eu quis a vida inteira medicina, só que eu desisti porque o estilo de vida de uma médica não era compatível com o meu sonho de ser uma mãe presente. Aí você caiu de no truque estar de em que ser casa. advogada seria super tranquila. Sim, eu achei que era horário comercial. Escorregou na casca de banana. Pois é. Mas é porque como na medicina eu ia fazer cirurgia plástica, reparadora, ia querer viajar o mundo, aquelas coisas na cabeça, sabe? Falei, não, eu não vou ser uma mãe presente. Mas isso é coisa de mulher. É coisa de mulher esse negócio, né? As mulheres mais velhas falam para as meninas mais novas. Medicina é complicado para quem quer ter família, porque médico não tem hora.
Então a gente fica com isso na cabeça, né? Sim, Médico não tem. mas isso depende Como se muito advogado da tivesse, né? Como se advogado tivesse. Advogado não tem nem mais festa de família, porque você vai nos encontros de família, sabe que eu ia te tirar uma dúvida? As duvidinhas. Sim. Médico e advogado, pra família, esquece, já não é mais o sobrinho, o neto, o primo, o Você sabe que tio. meu filho aprontou? Eu falei, puta, coisa chata. 3 anos e meio. Foi muito divertido. Mas é para mostrar como o médico sofre, né? 3 anos e meio, moleque. A gente entra no elevador e eu tenho uma vizinha de baixo que é médica. Ela e o marido são médicos, agora a filha tá fazendo medicina também. E ele é intensivista do Beneficência Portuguesa. E quando minha mãe foi internada, ele que cuidou dela ali. Então, eu fiquei muito agradecido a ele pelo carinho e tal. E ela entrou no elevador e falou, ô doutora, como vai? Aí meu filho falou, papai, por que você chama ela de doutora? Ela vai entrar no assunto do... Aí eu virei e falei assim, porque ela é médica, filho. Aí ele olhou pra ela e falou, você é médica? Ela falou, sou. Ele tirou o tênis e falou, tô com uma dor no meu pé. Então, é natural. Tipo, Ela começou a rir, pegou o pé dele, brincou ali. Ele não tava com dor nenhuma. Mas é isso, eu falei, coitado mas dos ele é uma médicos. criança. Não, mas o que eu tô dizendo Os adultos mas fazem desde isso. o começo, eles sofrem. Porque a gente você tá médico, eu vou te mostrar a língua. Ah, vá pro diabo. A gente pega táxi. Quantas vezes você não pegou um táxi? O que você vai? Sou médico. Ah, sou advogado. Você faz causa trabalhista? Não, Aí porque começa as aconteceu tal... dúvidas. E o duro ainda porque assim, o médico, as pessoas ainda sabem que o médico cobra pela consulta. Cobra pra diagnosticar e pra te remediar. Agora, o advogado, não, mas é só uma duvidinha, tipo, não custa nada, você tá aqui na minha frente. Eu sempre cobro consulta. Sempre, eu também. sempre. Eu não gosto de advogado que não cobra consulta. Eu sempre deixei isso claro. Eu acho que tá desvalorizando o trabalho. E a gente estudou muito, né? A gente Sim. estudou muito, né? Pra isso, né? A gente estudou muito. Sim, 5 anos de faculdade, mais as cabeçadas que a gente dá claro, em o que a gente gasta com livro, especialização, né? O que a gente gasta com... livro. Outro dia eu tava no Instagram, uma direct, uma mulher virou e falou assim, olha, eu tô querendo uma consulta com o senhor, tal. O senhor cobra a consulta? Eu falei, claro, né? Eu não falei claro, eu falei, eu cobro sim. Ela falou, então vou mandar um e-mail. E aí a minha secretária mandou o valor da consulta pra ela. Ela mandou o direct, olha, a sua secretária disse que o valor da consulta é tanto. Eu falei, é. Ela falou assim, o senhor não tem vergonha de cobrar isso? Gente, mano, a senhora que não tem vergonha de perguntar, Não, o senhor não tem vergonha de cobrar isso? Você quer ganhar em cima dos outros, que nem médico que ganha em cima da saúde e da vida das pessoas, né? Aí eu, com alguma presença do espírito, disse pra ela assim, eu tenho vergonha sim. Tá na hora de aumentar. Muito obrigado, eu vou passar a cobrar tanto. Obrigado, passar bem. E bloqueei a doida. Né? Ela queria pôr preço na minha consulta, quer dizer... Mas eu já ouvi dessas também, de ligar e falar assim, não, mas não eu não quero entrar com uma ação. Eu quero só tirar uma dúvida. Eu falei, então paga. Sim, mas é uma consulta. Claro, evidente. É uma consulta. E em contrapartida, como eu tenho um canal que eu falo de direito pra todo mundo de forma gratuita, porque ninguém paga pra assistir os vídeos do YouTube, as pessoas associam isso como se eu vivesse de ar, vento e que aí sim, se eu falo lá no vídeo... Você pode falar, pergunte no vídeo. Se eu quiser responder, eu respondo no ar. Aí eu faço um outro tema, sei lá, né? Teve dúvidas que eu cheguei a falar assim, dar uma saída de rasteira nossa, eu gostei da sua dúvida, eu vou fazer um vídeo sobre isso. E joguei pro ar. E teve gente que eu falei, não, vocês precisam entender a diferença de uma coisa e outra. Porque não respeitam Mas o eu vou advogado. fazer uma brincadeira com o negócio do advogado do Gentili, né? Pô, estudei, virei advogado do Gentili, olha que coisa, né? Que é muito legal, eu adoro as causas. Quantos processos ele tem? Tá com mais de 90 já. Ele é o disparado maior. Você tem um grupo de estagiários só pra isso. Tem que ter, não tem jeito. O cornojob, que é os estagiários. Mas o que eu ia dizer é o seguinte, né? Pô, fiz mestrado, doutorado. Sabe o que meu filho fez? Olha só, o padrinho dele, o irmão da minha mulher, é médico. Médico. E aí, meu filho sabe que eu sou advogado. E aí, um dia eu entrei no prédio, o segurança virou e falou, ô doutor, tudo bem? Sabe o que meu filho falou? Falou assim, não, meu pai não é doutor é o meu dindo. Então, porque Eu tem falei, essa ô coisa... moleque, eu sou muito mais doutor... Advogado não é doutor porque não faz doutorado. Eu falei assim, né? eu sou muito mais doutor que seu tio,
que é médico e não fez doutorado. Eu fiz doutorado, pô. Então, quer dizer, nem pro meu filho. Quer dizer, eu fiz doutorado para virar advogado Gentili e pro meu filho nem doutor eu sei. Olha só. Tipo, que ótimo, né? Tá indo bem a coisa, tá indo bem. Boa. Ah, caixinha? Tá. Poxa, Peraí. que bacana. Sobre o futuro, vamos ver. Vamos lá. Se for Nossa, previsões... tem bastante dúvida. Vamos lá. Eu vou fazer as top aqui. Qual o próximo passo que ele almeja na carreira de advocacia? Pensa em algum cargo público? Vamos Devem lá. te perguntar muito, né? Pergunta, né? Eu não tenho... Eu não tenho nenhuma pretensão de cargo público. Eu faço uma promessa pública. Eu nunca vou ser político. Por Nunca. quê? Porque eu não tenho capacidade de lidar com a política. Não tenho. Tem Com que a ter política, sangue frio, com a né? política partidária, Uhum. né? Cargo público, quando eu ficar bem mais velho e bem mais experiente, talvez um cargo de juiz em algum tribunal. Talvez. Quem sabe no TJão? Quem sabe quando eu tiver uns quase 60. Daria um excelente juiz. Eu acho que ainda não. Mas se o tribunal me quiser me aceitar, eu talvez no TJão. Pensou, a gente já se encontra? Você vai prestar atenção na minha Sem dúvida, vou prestar sustentação, atenção né? em todas. Acho bom. Vou prestar atenção em todas. Você Mas vai agora, falar assim, você me prometeu, tenho gravado, é, tenho testemunho. mas agora eu não tenho nenhuma pretensão. Eu sou muito feliz sendo advogado. Amo ser advogado e amo ser professor. Amo, de paixão. Ai, que bom. Se você não fosse advogado, o que você seria? Qual seria o hobby dele? O meu hobby, eu tenho 2 hobbies legais, assim. Você viu que linkaram profissão com hobby, né? Que aí entra aquilo de gostar, fazer o que gosta. Eu queria ser cozinheiro. Eu gosto de cozinhar. Gosto muito de cozinhar. Então Ai, eu que gosto de. legal. Meu hobby é Então, na cozinhar. próxima, já sabem, a gente vai gravar ali, tem a ilha aqui com o fogão, você vai fazer, enquanto você vai ser uma Ana Maria Braga aqui Vai mesmo, ser legal. A né? gente vai cozinhando, vai bebendo vinho conversando. e vai falando groselha. Delícia. Maravilha. Então, Mas vamos se eu fazer um for- upgrade com o café da tarde. Mas eu tenho um sonho que eu quero. I have a dream. Uma coisa que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de fazer um curso de filosofia. Mas de graduação. Graduação mesmo. Graduação. Sentar a bunda lá na Você cadeira. não porque acredita nesses cursos que você... eu já fiz que um monte. Eu acho muito legal, mas, por exemplo, eu tenho uma faculdade muito boa chamada Faculdade de São Bento, Mosteiro de São Bento, aqui em São Paulo, que é super tradicional, a mais antiga. Então ela tem cursos livres, né? Eu já fiz alguns cursos livres lá, muito, muito legal. São cursos muito, muito, muito bons. Mas eu gostaria de fazer o bacharelado em filosofia, entendeu? Aprender a estudar filosofia de verdade. Eu tenho vontade de fazer medicina no futuro, depois que meus filhos estiverem criados, para estudar medicina. Então, isso é muito legal. Por curiosidade mesmo do corpo humano. E dá tempo, somos jovens, né? Você sabe que eu tenho uma aluna no IBMEC, eu vou falar o nome dela porque eu não vou falar nada que desabone, Marília Reis. Ela é, coitadinha, uma burrinha, assim, ela é só doutora com doutorado em cardiologia, professora, foi diretora Bambam de Pazanese e foi minha melhor aluna do IBMEC em Direito. Então, às vezes, ela mandava mensagem: Buna, eu não vou conseguir chegar, que eu tô operando. Eu falo: tá bom, Nossa, meu, você tá de brincando. boa. E uma das melhores alunas do IBMEC. Né? Então, foi fazer Direito depois que já era doutora em Sim. cardiologia. Por que nós não podemos fazer medicina? Eu quero fazer, depois que os filhos criados, eu quero fazer medicina. Não sei se exercer, mas eu quero estudar. Muito Porque legal. eu gosto muito, eu tenho muita curiosidade, eu adoro tudo que tem em relação ao... Eu acho fascinante, na verdade. E médico, a gente gosta de se meter, né? Gosta de dar palpite. É legal isso. Tanto que quando eu vou nas consultas, agora com meu marido, com o ortopedista, um beijo a Alexandre Kuzabara, que é o médico dele. Toda vez que eu chego junto, ele já olha e já sabe que vai durar uma meia hora. Porque eu fico perguntando tudo, eu sou curiosa. Fazer o quê? A última. Às vezes ele puxa a orelha do Gentili no sentido de pega mais leve aí, meu, vai dar o que falar isso. Claro. Eu queria até... Eu esqueci de falar sobre isso, a relação a lado com relações públicas dele, né? Porque você vai ter que ficar Não podando. chega tanto. Mas quando dá tempo, eu aviso. Eu falo: não, para. Ou, às vezes, eu vejo coisas na internet, isso é que eu gosto muito dele, né?
o certo é a gente não ser amigo do cliente. Uhum. Mas é difícil. Não, Quando eu tem não um elo acho. de confiança, não é Eu difícil. tenho 3 clientes que viraram meus amigos, que é um caos, né? Então são 2 bem mais velhos que eu, bem mais velhos que eu. Um não é tão mais velho, e o Danilo, que é mais ou menos da minha idade, Uhum. né? E aí é um problema, porque a gente às vezes não é tão objetivo quanto deveria ser. Então, o que que eu tenho a ver com o que ele posta? Nada, o problema é dele, ele que se estrepe, Uhum. né? Sim, Claro, a gente né? toma mais as dores, né? Então, exato. Isso. E você sabe que eu percebi que a advocacia, pra mim, tanto que eu fui mais pra área consultiva, porque eu não conseguia deitar minha cabeça no Mas travesseiro e ninguém, separar nenhum as advogado que coisas. consegue, não há advogado que consiga. Ah, tem Ah, gente que sai do escritório e fala, ganhou, ganhou, eu não ganhou, acho não que ganhou. não. Eu acho que advogado de verdade, não. É. O cara tem que ficar puto de perder. Não, e às Entendeu? vezes eu não fico nem puta de perder, às vezes é porque tá demorando muito e meu cliente tá precisando daquilo, aí você fica angustiada e... Mas faz parte. Agora, então, falando nisso, né? Então, às vezes aparece um post na internet de alguém, né? Que é um post, assim, claramente, vou inventar um neologismo, piadável, né? Que teria um punchline Você de uma já piada. imagina Eu mando o pra gente, ele, eu mando né? pra ele e falo, cara, não Cala a faz boca. piada que vai dar merda nisso aqui, bicho. Pelo amor de Deus. Aí ele, porra, não sei. Então, Ele fez... É bom a intimidade, porque vocês já ligam uma sintonia que você já sabe antes falou, dele eu falar. já sei que vai dar problema isso aqui, então não Fica faz, quieto. não É faz isso que você fala, né? Porque pra você, se der merda, tá bom. Vai precisar mais ainda de você. É complicado. Vou caminhar pro fim. Foi uma honra. Tem uma pergunta final que eu vou fazer enquanto eu abro minha caixa do meu baú de tesouro. Ai, que legal. Tem Ele uma tem um tema, ele é um tema de pendura, por causa do dia do pendura, né? Então tem tema boteco. Você não perguntou se eu gosto de boteco? Aqui, ótimo, ó. vamos lá. A gente pendurou na conta do Mais Fácil Padaria. Eles são maravilhosos. Agradeço a eles também pela gentileza. Nossa, Vou comer só tudo. Terminou isso aqui, eu vou comer um monte. a gente sempre faz um after nos Claro. podcasts, aí todo mundo come. E aqui dentro tem o meu tesouro, que são os meus convidados. É um pano que eu vou esticar lá no estúdio que tá reformando. E vai ser uma honra. Inclusive aqui tá o artigo que é crime. É crime não, né? Você não pode ficar pendurando na conta. Pendurar fiado não rola. E dentro tem esse tecido que os meus convidados assinam, Poxa, colocam que recado. legal, que legal. Vai ser uma honra pra mim Minha ter. letra é tão feia. Ah, não, mas não tem problema. Desde que você coloque o seu nome e a data de hoje, você escreve o que você quiser. E eu vou fazer a pergunta pra você pensar enquanto eu abro esse tecido. Tá bom. Se existisse uma lei Maurício Bunazar, falaria do quê? Adivinha, você tem uma chance. Liberdade de expressão? Não, Você tem- aí eu não, falo liberdade. Não, Você né? tem uma chance. Seria uma lei sobre como advogar pro gente. Não, você tem uma chance. Seria uma lei da liberdade de expressão. E as pessoas falam, pô, mas se você fizer essa lei, você perde um monte de cliente. Perco, eu não tenho nenhum problema. Se a liberdade ganhar, eu quero é que eles façam shows de comédia, criem clubes de comédia e me contratem pro societário. Mas o que você vai Isso é falar muito na mais lei? legal. Eu já tenho até projeto. Todo mundo pode... Eu já mandei até é? projeto. Olha o spoiler aqui, que todo mundo pode falar o que quer. Aliás, eu vou dar um spoiler aqui. Tá. Você é a É primeira isso a que você saber. falou que ia revelar? Nem minha mulher sabe. Você falou que ia revelar? Sim, eu vou montar um Instituto de Defesa da Liberdade de Expressão. Olha! Vou montar. Não, eu li o Estadão ontem, deputado do CPMI querendo proibir o que o jornalista divulga ou não. Nós estamos chegando num nível que não dá, entendeu? E aquela última alteração que eles iam fazer no Marco Civil, que vai colocar Entendeu? plataforma, Não você dá. não é a favor? Não, eu não sou a favor Claro de que nada não. disso, né? Mas que podia vincular o arroba no CPF das pessoas pra Claro, parar isso, com esses... sem dúvida, sem É dúvida. fogo, né? Liberdade, por definição, implica responsabilidade. Isso não tem dúvida. Mas a lei, existe um projeto de lei que eu mandei e tem várias questões sobre humor. Tem a questão. Eu, por mim, acho um absurdo o crime de injúria. Eu acho que. Eu sei que nunca vai passar isso, tá? Mas eu fiz o PL e mandei para os deputados. Fiz o esboço. Quem faz PL é deputado, né? Mandei para alguns deputados. Obviamente não vai para frente. Algum já respondeu? Não, eles são conhecidos meus, né? E eles, não, vamos ver, tal. Mas eles não têm coragem de propor, porque é muito complicado, imagina. Eu acho que, o que eu vou dizer, escutem vocês, não é direito, tudo bem? É ato ilícito. O que eu vou dizer agora é ato ilícito. Ó o outro se enroscando no rolê. Né? Mas eu gostaria muito que toda pessoa tivesse o direito de xingar um político. Eu acho que é um direito sagrado e inalienável. Como é que eu não posso chamar um político ladrão de ladrão?
Desculpe, Sim. como que eu não posso chamar um... Aí você vai arrumar uma briga com direitos humanos, com a galera, a turma que quer sempre esconder atrás dos direitos humanos. Ah, é porque recuperar o indivíduo. Eu vejo, mas eu tô Gente. falando de político. Eu não acho que eu tenho que xingar. No cargo. Eu no cargo, cara. O cara é ladrão. Tá provado, ele foi condenado, trânsito em julgado. Se eu disser assim, fulano de tal é ladrão, eu cometo crime de injúria. Ah, vá pro diabo. Isso é de Ué, uma... mas se o fato é verdadeiro? E injúria admite exceção de verdade? Não admite. Não. Não admite. Se alguém disser assim, Interessante. você é careca e feio, Bonazar, tudo verdade. Mas é crime. É bom que saibam antes aí nos comentários. Então Entendeu? nada de advocalvo. Eu advogava, achei muito divertido. Vamos esticar Nossa, e caçar. toda a letra tão linda, putz. Mesmo porque, Bona, quer virar do outro lado, tá mais Não, livre? eu quero ficar de um ladinho assim Se que ninguém camuflar? preste muita atenção. Eu vou colocar aqui no meio, aqui, ó. Tá. Mesmo porque foi que nem eu falei É sua num mamãe outro essa? episódio. Qual? Momes é mãe? É. Não, é? Minha mãe, entrevistei Ah, minha então mãe eu no vou colocar Natal. aqui. Eu vou colocar aqui pra não ficar perto da sua mãe. Eu não Você tenho essa que dignidade. manda. Você que manda. Só que aí é muito na beirada, né? Põe onde você quiser, vai. Vem mais pra cá, ó. Eu falo pra ele escolher e eu mando, né? Não, mas mulher. é porque ali eu vou Eu sou casado, eu sei emoldurar. exatamente como é isso. Amor, você prefere isso ou isso? Eu falei isso, então vamos fazer aquele outro. Eu Pronto, sei aqui tá exatamente. no meio e tem um espaço. É aqui que eu posso, Tabs? Sou livre pra escrever aqui? Você é da sua livre e espontânea pressão? Aquelas. Livre, espontânea vontade da Tabs. É, bem isso. Eu até esqueci o que eu ia falar. O que eu tava falando? Tá assinando um pano em branco como advogado. Ai, não. Pode confiar. É um recadinho. Eu esqueci o que eu ia falar. Você ia fazer mais alguma pergunta? Ah, da lei, né? Se eu pudesse fazer um projeto de lei. Da lei de expressão, que você falou da liberdade de expressão, que eu falaria. Ah, que eu até falei em outro episódio. Eu até quero que as pessoas que estão no meu círculo social exponham aquilo que elas pensam de ruim para eu ter a opção de conviver com ela ou não. É. E aí, é que assim, isso também esbarra naquela coisa de... porque influencia terceiros, instiga. Eu ouvi essa lá em São Bernardo. Eu ouvi essa em São Bernardo. Eu disse justamente só pra ver o dia. Que dia estamos? 31. Último dia de agosto. Gravando, né? A gente vai publicar. E a gente vai publicar no dia 7 de setembro. Então, Você sabe tem o que eu vou algo pra fazer? falar sobre isso? Não saiam de casa, crianças. Vai Então ser eu tão vou- feia a coisa, Então eu você coloco acha? assim 7 de setembro aqui entre parênteses ou não? Não Deixa só precisa, assim? Tá pode bom. deixar de hoje. Então tá bom. O que você fala sobre 7 de setembro? Espero que seja tranquilo, Gente, né? mas é um feriado, que as pessoas... Mas eu acho que não vai ter nada. Acho que o Brasil tá meio amortecido. É isso que é duro, né? Eu não posso usar mais a bandeira do Brasil, que significa que eu sou Pode, bolsominion. pode, deixa- Ô, Tabs, a gente tem que fazer as coisas que a gente quer e deixar E os outros dane-se. interpretarem como quiserem. Sim. Entendeu? Não, eu acabo fazendo, Às né? vezes Mas eu defendo é a liberdade de expressão, a pessoa acha que eu... Ah, então você é bolsonarista, né? Não, eu sou a favor da Constituição. Outro dia disseram, você é... Eu lembro bem que... A última coisa que eu vou falar também... pra não- Tranquilo, porque se deixar, a gente fica aqui 4 e Quando 4. o então juiz Sérgio Moro tava na crista da onda, super celebridade, todo mundo apaixonado por ele e tal. Ele conduziu o Lula coercitivamente, né? E eu sempre fui um sujeito tido mais como centro-direita e tal. E eu fui no Twitter e falei, isso é um absurdo. Constituição não admite condução... Ah, virei esquerdista, Petralha. Quando eu digo que certas coisas... não pode o inquérito do STF. Você é um reacionário. Você um dia um aluno me disse assim, um tom meio... por conta desses paradoxos, né? Você é a favor do quê? Do Lula ou do Bolsonaro? Eu falei, da Constituição Federal. Mas É aí... isso, mas aí tem esse... É que nem uma esses vez eu blo- falei de meritocracia. Ah, e falaram que eu que- era bolsominion. Quer morrer, né? Mas eu vou te falar, tá? Se a gente ficar pensando no que os outros vão... Nunca Não vai tem uma agradar musiquinha? todo Se eu mundo. for parar do Capital Inicial... Se eu Se Se eu for pensar no que vão falar, não faço nada. Tem alguma coisa assim. E tem uma que é... Eu perdi muito tempo pensando no que os outros... Enfim, aí estamos bem de música. Se eu for pensar no que é que vão falar, não faço nada. É isso. Algo assim. Então, cada um que cuide dos próprios demônios. Com certeza. Bona, foi um prazer te receber. Prazer é todo meu. E eu vou marcar a palestra lá no colégio. E lá irei. Você vai ver os meus pupilos terríveis.
E agradeço todos pela audiência. Quer falar alguma coisa, Buna? Obrigado, pessoal. Espero não ter tornado esse programa tão legal num episódio chato. Não, mas você tá vendo por que eu não brifo? A gente ficou falando de filosofia, a gente falou de tanta coisa Isso é muito bom, interessante. isso é muito bom. E que você não tinha falado. Eu assisti você no Flow, no Inteligência Limitada, e você só falou de coisa jurídica. Eu falei, puta, ele já falou tudo que eu tinha pensado em falar. Não, vamos pro caminho inverso. Não vai vir um advogado gentil, vai vir o Bunazar. Quem é o Bunazar? Obrigado. É o cozinheiro filósofo. Vai Boa. trocar, não é professor advogado na descrição. Bem mais legal, bem mais Bem legal. mais Cozinheiro interessante. filósofo. isso É aí. é o lado. Não é o lado obscuro, é o lado particular ali do Bunazar que a gente Se eu falou, né? filosofar como eu cozinho, ninguém chega em lugar nenhum. E se eu cozinhar como eu filosofo, ninguém Não come. come, Então, não. pronto. Então tá bom. Então vamos lá. Mas de toda forma, me dá prazer ambas as coisas. E prazer é felicidade. Obrigado. Muito obrigada, viu, Valeu, Buna? pessoal. Pra quem quiser seguir, @profbunazar. A gente tá no ved.oficial. No YouTube, Você Entendeu Direito, porque o Papo do Pendura é um quadro do nosso canal. Siga a gente no TikTok, no Instagram. Estamos onde você estiver para você aprender os seus direitos do dia a dia. Muito obrigada pela audiência. Muito obrigada, Mais Fácil Padaria. E até a próxima.